as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Olá, galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. E eu sou o Carlos Rotondo, vulgo mineiro. Hoje estamos aqui com uma figura que vocês vão se amarrar no papo, Dr. Marco Aziz. Pode chamar só de Marco, né? Não precisa chamar de doutor, né? Lógico. Galera, vamos falar de medicina do esporte. E, bom, eu poderia apresentar para vocês todo o currículo do Marco, mas eu vou fazer o seguinte. Ô Marco, já que é a primeira vez que você vem aqui, eu vou deixar você se apresentar. Uma breve apresentação, passa um pouco do seu currículo, do seu histórico para o pessoal te conhecer, e aí a gente dá prosseguimento na live. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É uma honra estar aqui, muito feliz em estar aqui. Já venho esperando esse convite há algum tempo, você já tinha dito que ia chamar. Bom, como o Carlos falou, meu nome é Marco Aziz, eu sou médico. Eu trabalho com duas especialidades, a medicina do exercício e do esporte e com a angiologia. Então, hoje, eu trabalho na medicina esportiva, eu coordeno as divisões de base do Fluminense, departamento médico das divisões de base do Fluminense em Xerém. Eu sou o coordenador, isso já há 10 anos, estou lá há 17, coordeno há 10. E trabalho com angiologia também, atendendo meus pacientes no consultório. E na parte acadêmica, eu sou coordenador do curso de medicina da Universidade de Nova Iguaçu e coordeno também lá em Nova Iguaçu uma pós-graduação em medicina do exercício e do esporte voltada para médicos. Tenho título de especialista, tanto nas duas áreas, e sou diretor médico da Maratona do Rio de Janeiro. Ou seja, não é pouca coisa, né? Bastante coisa. E galera, não sei se vocês perceberam, a gente deu uma mudada de lugar aqui, a gente estava testando novas configurações e testando hoje uma pessoa aqui, rapaz. Tem um cidadão atrás das câmeras ali, ó, um tal de Bernardo. Você ativou seu microfone, Bernardo? Ativado. Boa noite, pessoal. Ó, ele já começou gritando no microfone. Bernardo, é o seguinte, tá tudo funcionando bem aí, né, cara? Tudo certinho, hoje vai ser maravilhoso, receber aí o doutor vai ser top. E é o seguinte, galera, olha só, bom, eu tô apostando que o Bernardo vai mandar bem nos cortes das câmeras aí, nas transições. O moleque é fera. E como que vocês podem fazer para participar dessa live? Pessoal, é simples. Primeiro, deixar a curtida. Curtida é muito importante. Eu vou deixar aqui alguns recadinhos. Quem já assiste e conhece o canal sabe que a gente sempre fala isso, mas é importante. Por que que eu sempre peço a curtida para vocês? Parece coisa boba, é simples para você, que é só apertar um botão, mas para o YouTube é uma demonstração de que o conteúdo está sendo agradável, está sendo relevante e ele pode acabar entregando esse conteúdo para outras pessoas que não conhecem o canal. Então é uma forma de vocês ajudarem a gente a divulgar o canal Vem na Roda, o nosso projeto. Em segundo lugar, comentem, participem do chat, tá? O chat está aberto, tem que estar inscrito no canal, mas é só se inscrever. Inscrito, já está aberto o chat, pode participar, participa com dúvida, com pergunta, com crítica, a gente está aqui aberto a crítica, óbvio, tá? Com sugestões, fiquem à vontade. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, faz a sua pergunta através do Superchat, que aí você vai estar ajudando a gente com conteúdo e também ajudando a gente financeiramente. E falando em ajuda financeira, eu não poderia deixar de falar aqui, perdão pelo microfone, não poderia deixar de falar dos nossos parceiros de empresas que acreditam no esporte, que acreditam que o esporte é saúde, que é saúde, que o esporte é vida e que o esporte ele pode mudar a vida de muita gente aí que está desde adolescente até pessoas que estão no sedentarismo. Então vamos começar falando do Cyclo São Cristóvão. Cyclo São Cristóvão é um bike shop de respeito aqui em Teresópolis. Para vocês terem noção, a história da Cyclo São Cristóvão ela se confunde com a história do mountain bike de Teresópolis, que se confunde com a história do mountain bike no Brasil. A gente pode dizer que nós somos pioneiros aqui na cidade do mountain bike no Brasil, tá? Já tivemos algumas lives aqui com a galera das antigas, o pessoal contando a história. Então, a Cyclo São Cristóvão, ela tem história, tem tradição, já passou de pai para filho. Acho que, na verdade, já passou de avô para pai para filho, para neto. Então, é uma empresa que não abriu ontem, pode confiar. E tem um QR Code aí na tela, onde vocês podem comprar, eles vendem em todo o Brasil e, como vocês perceberam, não é uma loja virtual, tá? É um bike shop que tem endereço físico, tem história, então pode comprar com confiança, você com certeza vai estar comprando produtos legítimos e sem contrabando, beleza? E com preço, cara, bem
bem competitivo aí da internet, como o Quito fala. Só não dá para competir com contrabando e com falsificação, porque aí também fica injusto, né? Mas na Cyclo São Cristóvão vocês vão estar comprando produtos de qualidade. Vamos falar também do MT Fruit. MT Fruit é um hortifruti aqui da cidade de Teresópolis, que tem 3 estabelecimentos na cidade. E eu gosto de dizer o seguinte: Teresópolis não é uma cidade grande. Se uma empresa tem 3 lojas em Teresópolis, é porque está dando certo, porque realmente é bastante coisa. Temos bairro de São Pedro, temos na Barra e temos no centro, do lado da São Cristóvão, galera. Então não tem desculpa para você falar assim, tá longe, não tem como eu ir comprar. Até porque esse QR Code que vocês estão vendo na tela é o seguinte: se vocês estiverem com preguiça de sair de casa para comprar, ou às vezes realmente não pode sair, é só mandar um WhatsApp para eles que eles entregam na sua casa. E outro detalhe, o lema do MT Fruit é qualidade e preço baixo. Então, cara, se você tem aquela desculpa assim, não vou comer legume, não vou fazer minha dieta direitinho porque eu não tenho dinheiro, pode parar. Lá o MT Fruit acabou com essa tua desculpa, meu irmão. Então vai lá, MT Fruit, faz as suas compras e de uma forma e outra, você está ajudando também o esporte em Teresópolis, o ciclismo, porque esses empresários, eles estão apoiando a gente, apoiando o projeto, e é uma forma da gente, a nossa via de retorno, né? A nossa outra mão, a gente mostrar para eles que a gente está satisfeito e que a gente acredita nesse apoio que ele está dando. Então, assim, uma via de mão dupla. Os caras estão apoiando, se a gente puder prestigiar, vamos prestigiar, até porque o preço dos caras é muito bom. E por último, mas não pior, nós temos a Farma Débora, uma farmácia de manipulação aqui de Teresópolis, mas que vende para todo o Brasil e é uma das maiores da região. E, cara, por que eu deixo a Farma Débora por último? Quem já participa das nossas lives sabe que a gente tem aquele sorteio tradicional da creatina, que não é um sorteio, já estava explicando aqui pro Marco nos bastidores. E, cara, eu tenho feito da seguinte forma: eu tenho deixado pro convidado fazer a pergunta pra galera. Aí eu falo assim, não, mas pergunta alguma coisa que a gente falou na live. E toda vez eu peço pro convidado assim, cara, só não pega muito pesado nas perguntas, porque, pra galera conseguir responder. Enfim, de vez em quando a galera pega pesado aí, fica uma pergunta que até eu, participando aqui, não sei a resposta. Então, o Marco vai fazer uma pergunta, quem responder primeiro vai ganhar um pote de creatina produzido pela Farma Débora. Então é um pote de creatina extremamente puro. A Farma Débora, ela tem um controle, uma qualidade, uma segurança na produção dos medicamentos e dos suplementos dela, porque eu fui pessoalmente, gente. Tem um vídeo no meu canal onde eu mostro os laboratórios e onde tem toda a explicação de como são feitos esses produtos, e mostra a impossibilidade, a segurança que eles têm, o controle que eles têm para evitar, por exemplo, contaminação cruzada. A contaminação cruzada, para quem pratica esporte aí de alto rendimento, para quem é atleta, sabe disso. Não é qualquer marca que ele pode sair comprando de suplemento, porque às vezes ele pode ser pego num doping por algo que ele não consumiu, que estava contaminado de algum suplemento, enfim. E a Farma Débora tem esse controle, tem essa segurança, então, cara, é muito bacana e é uma creatina de qualidade mesmo. Molezinha, cara, a gente vai fazer uma pergunta. A que horas que a gente vai fazer a pergunta? Eu não sei, no meio da live aí a gente vai fazer. E aí é o seguinte, pessoal, para responder e ganhar a creatina, a resposta tem que vir através do Superchat. Mas eu não sei o que é o Superchat. Superchat é o seguinte: tem um símbolozinho aí embaixo no chat de um cifrão. É onde você pode fazer uma pergunta ou fazer um comentário no chat doando um valor, uma quantia, a quantia que você quiser, tá? Não tem valor mínimo. Basta você fazer a doação. E aí você tá ajudando o canal e você vai estar concorrendo à creatina. Então, para não ficar dúvida, Marco vai fazer uma pergunta. A resposta a essa pergunta ela tem que vir através do Superchat. O primeiro a responder vai ganhar a creatina e o Marco vai ser o auditor externo, vocês vão ter que confiar nele. Eu vou mostrar pro Vale é o meu chat, tá, galera? Por quê? Porque o chat, às vezes, dependendo do upload de cada um, pode estar diferente a ordem das respostas. Então, Vale o nosso, Marco é o auditor externo e acabou. Se vocês não confiam em mim, confiem nele. E Marco, eu acho que tem mais recados, mas aí eu no meio da live eu faço de novo, não tem problema nenhum, porque senão eu falo muito e não deixo o convidado falar. Vamos começar a nossa live da seguinte forma, cara. Normalmente
isso aqui é para ser um bate-papo, é para ser uma conversa, como eu te falei também nos bastidores, a gente não fez uma pauta e é proposital para a gente ter uma conversa solta. Inclusive, galera que estiver participando pelo chat, cara, a participação de vocês é importante para conduzir também os nossos assuntos, tá? E aí, de acordo com o interesse de vocês no chat, a gente também vai fazendo uma curva ali, outra aqui com o nosso papo, e assim fica muito maneiro, porque se fosse só pra gente conversar, a gente fazia gravado no melhor horário pra gente e depois soltava para vocês. O interesse de fazer ao vivo é isso, é a gente poder ter a participação de todos, beleza? E aí dizer o seguinte, galera, normalmente eu começo aqui, Marco, perguntando sobre a história, e eu acho que tá bom, é um assunto técnico, a gente vai falar sobre medicina do esporte, mas ao invés da gente entrar de cara na tecnicidade do assunto, eu achava legal a gente falar o seguinte: da onde que surgiu a medicina do esporte na sua vida? Como que foi essa sua trajetória até você chegar onde você tá, cara? Bom, é fundamental a participação de todos, né, de discutir, é muito legal. A medicina do esporte na minha vida, ela caiu de paraquedas, eu posso dizer assim para você. Porque hoje eu tenho 32 anos de formado em medicina, desde que eu me formei eu comecei a trabalhar imediatamente, e durante 15 anos da minha vida eu só trabalhei com a angiologia. A angiologia, para quem não conhece, a gente trata dos pacientes portadores de doenças vasculares periféricas. Então, só uma apresentação, você tem a cardiologia, que trata do coração, e você tem a angiologia, que trata de todos os vasos do corpo. Então, quando você fala em vasos, artéria, veia, linfático. Então, essas patologias que surgem, a gente trata disso. E durante 15 anos eu sempre tive hospital, consultório, faculdade, sempre trabalhando dentro da angiologia na medicina. E depois de 15 anos de formado, em 2005 para 2006, eu tenho 2 filhos. E um dos filhos começou a se destacar no futebol, como goleiro. E aí ele foi convidado a fazer um teste no Fluminense. E aí foi a Xerém fazer o teste. Eu não fazia nem ideia onde era Xerém. Mesmo morador do Rio de Janeiro, Xerém é logo ali, subida da Serra de Petrópolis, né, município de Duque de Caxias. E aí ele foi convidado a fazer um teste lá. E aí, vamos fazer o teste, eu falei, tá bom, vai lá, faz o teste. Mas já para fazer o teste, para não ser aprovado, só para você dizer pro filho que você levou. Porque ele pediu e ele foi convidado a fazer o teste. Ele jogava futebol de salão, aquelas histórias de futebol de salão na escola. Então, na própria escola tinha as escolinhas, ele jogava futebol de salão na escolinha da escola, foi disputar um campeonato, o pessoal do Fluminense viu, convidou ele para ir fazer um teste. Ele foi fazer o teste lá e eu comecei a levar ele para fazer o teste. Então, eram 3 testes, 3 dias de teste, que viraram 5, que virou 1 mês, que viraram 2 meses, até que ele foi aprovado. Isso, na época, ele tinha 10 anos de idade. Então, ele foi aprovado e eu comecei a levá-lo aos testes, aos treinos, durante a semana, no sábado, conforme era a programação. E aí eu vou te ser muito honesto. A gente vê aquele monte de pais que queriam ter sido jogador de futebol e não conseguiram ser e querem que o filho seja jogador de futebol. Sonho pro filho, né? E a cobrança é absurda com a criança. Só que eu não era isso, né? Não era meu objetivo. Eu ia lá para levar como motorista, ficava lá sentado, quietinho. Até que um dia eu falei, poxa, deve ter algum médico aqui no clube para eu conversar, bater um papo, saber como é que funciona o clube. E aí fui até a recepção, me identifiquei, disse que meu filho jogava no clube, queria conversar com os médicos. Todos os médicos estavam em reunião naquele dia. E aí me apresentaram os médicos e um deles tinha sido meu aluno na universidade, tinha sido meu aluno na faculdade de medicina. Era médico, tinha sido meu aluno. E aí, como é que você tá? Conversa, tudo bem e tal. E eu falei para ele, primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: como é que você trabalha aqui se você é Flamengo? E aí ele virou para mim e fez assim, aqui a gente é médico, não tem isso. Aí eu falei, poxa, eu sou tricolor por acaso, mas o ambiente aqui é bacana, como é que a gente faz para vir trabalhar aqui? Tem que ser ortopedista? Porque a ideia que eu tinha, mesmo depois de muitos anos de formado, é que a medicina do esporte era para ortopedista. E ele falou, não, você tem que estudar medicina do esporte, ser médico do esporte. Aí eu falei, como é que é isso? E ele foi me explicar que existia uma especialização, existia tudo, e eu comecei a estudar o negócio. E aí, um ano depois, não chegou a ser um ano, mas 8 meses depois dessa minha conversa com ele, esse meu amigo pediu demissão do Fluminense, porque ele foi para o Espírito Santo. Ele assumiu um hospital lá, e eu já conhecia os médicos do clube e ele me indicou. E eu acabei sendo convidado a trabalhar lá. E eu fui trabalhar lá, isso final de 2006,
comecei a estudar medicina do esporte, fui fazer a especialização na área, fui frequentar congresso, frequentar curso, passei a dar aula de medicina do esporte. Comecei a evoluir dentro desse sistema todo e 4 anos depois que eu estava no clube, eu fui convidado a ser coordenador do clube. Então eu passei a gerenciar toda a parte médica do clube. Quando a gente fala a parte médica, na verdade é a parte da saúde. Eu tenho médico, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionista, enfermeiro. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Então eu tenho um grupo hoje de quase 50 profissionais trabalhando junto comigo lá e a gente faz esse multi e interdisciplinar. E o meu filho continuou jogando lá, fazendo a parte dele e eu fazendo a minha. Aham. Então aí a medicina do esporte começou a funcionar na minha vida desse jeito e eu passei a trabalhar não só com a angiologia, com a medicina do esporte, que na verdade a gente chama de medicina do exercício e do esporte. Porque todo ser humano pode ser tratado pelo médico do exercício e do esporte. Porque a gente classifica como atleta aquele cidadão que faz aquela atividade física pela parte financeira. Sim. É o que está ganhando para isso. E nós que somos esportistas, que fazemos a nossa atividade física voltado para o nosso prazer do dia a dia, para o bem-estar, para a melhor qualidade de saúde. Então você tem 2 níveis aí. E tem um atleta amador que navega entre esses 2 mundos, digamos assim. O atleta amador, a gente dá o nome de atleta amador para ele para ficar bonito. Mas ele não está ganhando nada para aquilo que ele está fazendo. Sim, quem está ganhando, está sendo remunerado, tem carteira assinada, esse é o atleta profissional. Isso. E o atleta amador somos nós, né? Vamos fazer uma competição, vamos correr, vamos pedalar, vamos fazer alguma atividade, vamos frequentar a atividade física, esse é o esportista. Sem querer te cortar, mas é que eu digo assim, por exemplo, a gente tem aquela pessoa que pratica uma atividade física, que não necessariamente pode ser um esporte. A gente tem um atleta profissional, que é o que vive daquilo. Sim. E talvez nesse meio, entre esses dois... Você tem um atleta amador. Você teria o atleta amador, que seria o cara, como você falou, que por hobby, como a gente que Sim. pedala, por hobby ele pratica um esporte. Aí ele mesmo banca. Que ele mesmo banca, e banca muito, diga-se de passagem, mas que acaba tendo uma competição, uma competitividade ali, você tem federações, você Sim. tem ranking, você tem tudo que é diferente, por exemplo, de quem só pratica uma atividade física. Por isso que eu falei dessas Sim, três. e eu ainda te falo mais, ele compete com ele mesmo. Isso. Porque ele com quer certeza. superar os limites dele. Com certeza. É muito bacana, muito bacana. E aí que entra a medicina no meio. Porque as pessoas fazem essas atividades e muito de, como a gente fala no português, de orelhada, né? Com toda Já ouviu certeza. falar, vai fazendo, vai isso, e nem todos têm um acompanhamento médico que deveriam ter. Por isso que a gente vê um monte de problemas aí que aparecem na mídia. Tá falando isso, cara. Uma das paradas que eu falo pro pessoal, que quando eu criei aqui o Vem na Roda, projeto, falei assim, galera, eu vou fazer um podcast de ciclismo. Aí o pessoal acha que eu vou colocar para sentar aqui só o pessoal que pedala, para falar de pedaladas. E eu falei, gente, na verdade é muito mais amplo, cara. A gente que pedala, a gente tem um mundo. Tá bom, o nosso esporte é a bicicleta, em cima da bicicleta. Mas a gente tem interesses que vão muito além disso. E esses cuidados que você está falando, eu faço questão de, por exemplo, semana passada, Bernardo? Acho que foi semana passada, teve o João Neto aqui, um nutricionista, onde a gente estava, ele ressaltou muito isso que você está falando de, ao invés de orelhada, que é o tipo, todo mundo querer copiar o que o outro faz, aquele cara fez aquilo e deu certo, e todo mundo quer fazer igual. Né? E ele fala, não, você tem que individualizar, nutricionismo tem muito isso, né, de você individualizar a dieta para cada atleta, então tem essa questão que você está falando, e é um diferencial. E é um cuidado que eu tenho quando eu faço a pauta da agenda aqui do podcast, é tentar trazer. Por que eu acho que é importante a gente falar de medicina do esporte? Você vai falar assim, pô, mas você pedala. Eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver. Sim, né? Mas qualquer atividade física, seja de uma simples caminhada, isso aí, até você fazer um Ironman, um alto rendimento, um super alto rendimento, você precisa ter ali uma condição física adequada para o seu organismo. O Homo sapiens, como eu costumo dizer, ele é a mesma espécie, mas cada um tem uma especificidade. Cada organismo é diferente, não existe organismos iguais. Então você olha alguém, como você falou, tá dando certo para o fulano, o outro vai querer fazer igual. Não vai dar certo. Tem tudo para não dar certo. Então são aquelas receitas de bolo, né? Uhum. Você vai fazer um brigadeiro, bota o chocolate granulado, bota tanto de açúcar, como o Bernardo falou, açúcar mascavo, seja lá o que você vai botar. Você pega ali na internet e você faz igual.
Eu não posso fazer a mesma coisa que você faz. Se eu subir numa bicicleta igual a você, numa bike, for pedalar igual a você, eu não vou suportar, porque eu não estou preparado para aquilo ali. Não é preparado fisicamente, o organismo não está preparado. Então a gente tem que ter um degrau de cada vez até chegar lá. Quanto você deve ter passado para chegar hoje a fazer o que você faz em cima de uma bike. E a medicina, como você falou, a medicina do esporte, a nomenclatura não é só essa, é a medicina do exercício e do esporte. Esse do exercício é onde a gente porque acaba... Lá no início era medicina desportiva. Então era só para o desportista. E quando você vai analisar, eu tenho paciente de todas as idades. Eu tenho de criança a idoso, mas idoso de 100 anos. E ele faz atividade física. Então, o cara começou a fazer atividade física com 80 anos, 90 anos. Eu tenho uma senhorinha que é paciente minha no Rio, que ela começou a dançar aos 92 anos. Nossa! E a atividade física dela é dançar. Aí você fala, mas o dançar é uma atividade física. Você levantar daqui, ali na porta e voltar, você já fez uma atividade física. Agora, uma pergunta de uma pessoa completamente leiga no assunto, até porque a boa parte do nosso público é leiga também, mas... O que um médico do exercício e do esporte efetivamente faz com o paciente dele? Na verdade, quando você fala paciente, parece que é o doente, né? Pois é, eu fiquei em dúvida qual palavra usar aqui agora. Mas todo mundo fala paciente, mas na verdade é assim, a gente trata, na minha especialidade de angiologia, a gente trata o doente. Na especialidade de medicina do esporte, a gente trata a saúde, é o saudável. Aí você vai dizer, mas como saudável? Que é aquele indivíduo que ele quer fazer atividade física. Então você tem que fazer uma avaliação médica geral dele. Não é por exames, não. Você até faz exames. A gente precisa dos exames. Mas a gente faz uma avaliação clínica. Você examina o paciente inteiro, a pessoa. Você examina a pessoa inteira. E a gente descobre várias patologias em fases iniciais para prevenção. Então você faz prevenção, tratamento e o prognóstico, como ele vai evoluir. Então você pega, por exemplo, pessoas de faixa etárias diferentes que querem fazer a mesma atividade física. O rendimento de cada um é diferente, o organismo de cada um é diferente. Como é que aquele organismo está respondendo àquela atividade? Então você vai pedalar 5 km, o outro vai pedalar 5 também. Você pode ter um rendimento diferente e vai ter do outro. Então a medicina do esporte, ela age para fazer uma avaliação médica funcional daquele indivíduo, saber como é que está a saúde dele e controlar o que ele pode e o que ele não pode. Ah, mas ele não pode agora. Ele vai poder lá na frente. Só que ele tem que evoluir gradativamente. Então você tem que acompanhar. E uma coisa muito interessante é que uma estatística que 0,1% só da população é atleta. Os outros são os esportistas, são os atletas amadores ou aquelas pessoas que querem fazer atividade física. E eu costumo brincar dizendo que todo mundo que respira é uma pessoa apta a ser atendida pelo médico do esporte. Então você pode ter uma pessoa em coma no CTI, está vivo? Tá. Ele pode fazer atividade física. Alguém pode fazer atividade física para ele, que a gente chama de atividade física passiva. Ou um super atleta também pode ser avaliado. Então você acompanha não só o esportista como o atleta em todas as suas fases de vida. Então não importa a idade. Muita gente acha que criança não tem doença. A criança pode fazer atividade física que não tem problema nenhum. Não é bem assim. Às vezes ela tem um problema genético, que ela nasceu com aquilo ali, que pode ser desencadeado e acelerado e piorado pelo exercício físico. Então você tem que fazer um diagnóstico precoce para poder orientar. É muito comum os pais falarem assim, não vou fazer esse exame no meu filho não, que ele é muito novo, não tem indicação para isso. Tá bom, então não tem indicação para isso. Por que não tem indicação? É a cultura do só vou ver depois que der algum problema. É a cultura de que a criança e o atleta não têm doença. Isso não é só, é a população, não, os dirigentes do esporte, todas as modalidades esportivas pensam isso. Pode botar a criança para correr meio-dia. Eu falo muito isso, a gente bate muito nisso lá no futebol. Tem categoria sub-9, sub-10, do sub-9 ao sub-20. Vai subindo tudo isso aí. Você bota a criança sub-9 para jogar, joga junto com o sub-10. Então o sub-9 joga no horário, o sub-10 joga imediatamente após. Vou te dar um exemplo de horário. Um joga 9, o outro joga 10. Aí é bem curioso que o de 9, sub-9 joga às 9 horas, o sub-10 joga às 10 horas. Mas quando você tem o 11 e o 12, também joga 9 e 10. Ou seja, aquela criança que era 9, ela evolui um ano, pode jogar 10 horas da manhã. Mas quando ela evolui para mais, ela tem que voltar. Então fica
Então a temperatura no Rio de Janeiro é absurda. É cruel lá, né? Cruel. Então você tem atletas que jogam em temperatura de 45, 50 graus. Ah, mas o termômetro não está marcando isso, mas está isso dentro do campo. Aí você vai para uma quadra, a mesma coisa. Você vai para o ciclismo, a mesma coisa. O ciclismo de asfalto. Então você tem ali o ciclismo de asfalto, massacre. aquele sol batendo no asfalto e voltando em você. Então você tem toda a maratona. Sim. A gente eu dirijo lá a maratona do Rio de Janeiro, o Hospital da Maratona, a gente tem quase 100 pessoas trabalhando. Eu pego o atleta que ele corre 5 km, ele acha que ele pode correr 10. O que corre 10 acha que pode correr 21. O 21 acha que pode correr os 42. Que são 42, 195 metros. Eu digo que o problema é ser 195 cara, mas metros. acredite, cara. Então, o indivíduo corre 21, ele fala assim, não, vou correr 42, e ele não vai conseguir, ele tem que evoluir. Então, às vezes, você passa um ano para o indivíduo sair de uma categoria para chegar a outra. Só que a coisa do imediatismo, né? Tem que ser agora. Não, eu posso correr, eu tenho condição de correr, e você vê problemas graves. É porque a gente não pode filmar. Mas se você for no Hospital da Maratona, o que você vê de patologia, que você vai dizer, como é que essa pessoa está passando por isso? Porque não foi preparado, não teve um acompanhamento médico, nutricionista, fisioterapeuta, para poder chegar até ali. Então, quando você tem uma equipe inter e multidisciplinar, onde você tem o médico ali gerenciando, junto com os outros profissionais da área da saúde, a coisa evolui muito rápido. É o que a gente faz nas modalidades esportivas dos clubes, seja de qualquer modalidade, futebol, vôlei, basquete, natação. Então isso aí você tem uma evolução dentro da medicina. Entendi. Mas aí a gente está falando mais ou menos a realidade de um clube, com essa multidisciplinariedade, ou quando a gente fala em medicina do exercício do esporte, obrigatoriamente a gente está falando de multiprofissionais ali. Porque você está falando assim, a gente vai pegar e vai cuidar da saúde, não é da doença em si, né? Só. Isso. Então, somente. Ou seja, a gente está vendo uma coisa antes dela acontecer. Mas quando você fala assim, tem que tratar, tem que acompanhar, você tem, quando você fala em medicina do esporte, você tem toda uma equipe para, ou a gente está falando de alguns exames básicos. Estou dando um exemplo, por exemplo, quando a gente vai, porque hoje em dia, quando a gente vai malhar e essas coisas, a gente já pensa logo em ir no, acho que é endócrino, né, que o pessoal costuma ir atualmente, vai lá, aí já faz um monte de... nos hormônios. E aí acaba, tem uns remédios que passam e tudo. Mas não é essa, ou é esse o foco da... Não é o foco, não é esse. Não é esse, E né? o que acontece é o seguinte, a pessoa fala assim, vou começar a fazer atividade física. Aí ele quer emagrecer, quer ficar forte, mas isso ele quer fazer em 24 horas. Lógico, pô. Você chega nas academias, você vê, toda academia que se preze tem espelho. Aí ele acaba de fazer atividade física, olha no espelho, tô forte. No dia seguinte ele volta, não está mais inchado daquele jeito, ele parou naquelas 24 horas. Aí ele já quer tomar um produto para poder ficar forte. Esse problema será que ele pode tomar esse produto? Que tipo de... Então ele tem que fazer um acompanhamento médico, e aí entra o médico do exercício do esporte para atender ele, ver como é que está a saúde dele, ver como é que pode ser feito. O que acontece é que o ser humano não tem paciência. Ele quer melhorar rápido. Eu dou risada aqui, a gente brinca com isso, mas é verdade. É verdade. Hoje em dia a ansiedade pelo resultado é absurda, né? A pessoa não quer curtir o caminho. Não quer. O teu grupo de ciclismo, o pessoal, você vai pedalar 50 quilômetros. O cara vai, não, eu não quero começar pedalando 5, não, eu quero ir para os 50 porque o mineiro está fazendo os 50. Quanto você passou para chegar até ali? Será que você fez toda a avaliação médica que deveria para chegar até ali? Não sei. Será que aquela pessoa que entra no grupo lá fez a avaliação médica para chegar ali? Não, mas ele é novo, ele é saudável. O que é novo e o que é saudável? Não, eu concordo, cara. Igual, por exemplo, eu admito, eu sou exatamente a pessoa que você está falando aí, ansioso pelo resultado, mas não tanto. Acho que o ciclismo, ele é um esporte que ele te treina a não ser ansioso, porque a gente faz o ciclismo, normalmente a galera que eu ando, a gente faz um ciclismo, mountain bike, pedala os dois, mas o mountain bike é o maratona, não é o XCO, ou seja, geralmente são longas distâncias. Então não tem jeito, cara, um pedal vai ter 4, vão ter 3 horas e meia, 4, 5 horas. E você não consegue acelerar o tempo, entendeu? Aquele tempo ele está ali, ele vai ter que acontecer. Então você começa a aprender a curtir o caminho. Mas sim, sou um cara ansioso e sou um cara mau exemplo, como a grande parte, bobear 100% de quem está assistindo a gente, entendeu? E confesso que eu não fiz os meus exames antes de eu começar a pedalar. Então. E, por exemplo, eu tive uma competição agora no Rio, Letap Rio, onde foi exigido um atestado médico
para participar, e eu fui no cardiologista, e o cardiologista, óbvio, ele falou assim, até conhecido meu, falou, Mineiro, vamos fazer um teste de esforço, eu não vou te dar o atestado sem fazer. Eu falei, cara, topo numa boa, porque eu nunca fiz, já deveria ter feito, nunca fiz. Fui fazer o teste, quando voltou ele falou assim, cara, vamos ter que fazer um mapa aí, que eu tô achando que você pode ter um problema de hipertensão, algo que eu não sabia, não imaginava. Porque você acha que fazendo atividade física está resolvido o problema. E aí a gente tem, por exemplo, com certeza você está sabendo dessa notícia no futebol, de um atleta que faleceu, né? Faleceu. E foi do Uruguai? Tem um mês, do Uruguai. Do Uruguai. Tem um mês, né? E ali, né, você vê uma fatalidade, mas é um atleta profissional, é um atleta que com certeza tem um acompanhamento e teve aquele problema. Imagina a gente que se mete a fazer umas loucuras e não... Sem ter o acompanhamento, é isso que eu te falo. Então, às vezes, a doença aparece pelo exercício físico. O exercício físico é bom, é maravilhoso. É a principal indicação para qualquer patologia fazer atividade física. Mas você pode ali abrir um quadro que você não conhecia. Então, você está, nunca fiz nada. Tem 50 anos de idade, vou começar a fazer. O que você já foi ao médico, pelo menos, para ele te avaliar? Igual você falou, o cardiologista que você foi, eu não dou atestado para ninguém sem eu examinar. Eu tenho que examinar, se eu achar válido eu tenho que pedir. Mas é só um atestado. Não dou. Não adianta. Pode ser meu melhor amigo pedindo isso, vai virar meu inimigo. Não vou dar, porque ele vai fazer atividade. O mais importante é o que ele está acontecendo com ele para ele querer fazer aquela atividade, que tipo de condição ele tem para aquilo. Não tenho nada, então quer fazer um acompanhamento? Vamos preparar ele para chegar até ali. Então essa preparação... A gente faz lá no curso que eu coordeno de pós-graduação de medicina do esporte, é 1 ano de curso, a gente traz médicos do esporte do Brasil inteiro para falar, não sou só eu falando. Então, o que eu digo para eles é o seguinte, o importante não é o que está no livro só, o livro é importante, mas a experiência de cada um, o que cada um já atendeu de paciente, com cada tipo de patologia, que às vezes você nem imagina, e essa história, ele é um atleta, ele faz 50 quilômetros, mas já fez alguma avaliação antes? Nunca. Então, a criança é muito complicado. A criança... como é que você vai fazer um exame desse numa criança que tem 5, 6, 7 anos de idade? Lá no clube? Mas tem uma estrutura. Lá no clube ninguém entra sem a gente examinar e sem fazer alguma avaliação de exame complementar, caso necessário. Antigamente era à vontade. Porque eu sou amigo do fulano, eu vim fazer um treino aqui. Você botava os garotos para treinar. Eu posso te dizer que a gente já salvou vidas de crianças que iam ter problemas em breve, porque já nasceram com alterações no coração e ninguém nem sabia. Não só no coração, pode ser no pulmão, pode ser no fígado, pode ser no rim. E isso numa atividade poderia desencadear não só a descoberta do problema, mas um problema maior ainda, né? Pode ter o falecimento, pode chegar ao óbito. Chegar ao óbito, né? Pode chegar ao óbito. Então você tem que estar atento a isso. Eu tive alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente sempre a vida está dividida, né? Antes e depois da pandemia. Antes da pandemia chegou um menino lá de 12 anos de idade que morava em Magé. Aí botou para treinar, a gente examinou ele antes, eu falei assim, esse menino não pode treinar. Aí o pai, não, ele pode treinar sim, porque ele joga lá em Magé, meio-dia no sol, ele não tem problema contra o sol. Eu falei, senhor, por favor, a gente vai acabar de examinar ele. Acabamos de examinar, eu falei, olha só, eu preciso de um exame dele, a gente vai direcionar ele para fazer esse exame, que o seu filho está com uma alteração no coração. É impossível, o cara quase bateu em mim. E aí eu fui até ignorante, que eu cheguei a um ponto de falar para ele, olha só, vou dizer uma coisa para o senhor, daquele portão aqui para dentro, ele não vai treinar. Ele pode jogar lá em Magé. Estou dando Magé porque era de lá, de qualquer lugar. E aí o pai ficou com raiva, foi embora, uma semana depois ele voltou, não sei como, mas... resolveu fazer o exame. Fez o exame, o menino tinha uma alteração no coração que é típica de uma morte súbita. O que é a morte súbita? Aquele indivíduo que está bem aqui e morreu. Qual foi a causa? Problema no coração. E aí depois o pai veio chorando, agradeceu a gente, que a gente salvou a vida do menino. O menino virou jogador, está jogando. Ou seja, com a medicina preventiva, posso falar preventiva? Pode. Com a medicina preventiva, prévia, sei lá, você identificou um problema, você tratou o problema e ele não perdeu a vida dele. Não perdeu. E pelo contrário, provavelmente a performance dele até melhorou. A gente tem uma cultura de medicina curativa, sim, que a gente chama.
Então, eu tô sentindo dor aqui, toma esse remédio, pronto, tá embora. No direito é igualzinho. Não faz. O que a gente faz é a prevenção, a gente trata também, mas eu tenho que prevenir antes, tenho que tratar e tenho que entender qual vai ser o prognóstico. Ocorre também ao contrário. Tem atletas que a gente pode proibir. Sim. Então, meu amigo, você não pode jogar futebol, você não pode pedalar, você não pode jogar vôlei. Então, você vai dizendo o que aquele atleta pode ou não. Ah, mas eu posso fazer? Não pode. Então, a gente muda ele de modalidade, que ele não pode ficar sem fazer atividade esportiva, isso é fundamental. Mas ele não pode fazer um esporte de alto rendimento, como a gente chama. Há pouco tempo, teve um atleta no Vasco que foi suspenso de jogar. No próprio Fluminense, nós tivemos um problema da imprensa, não tem nada de esconder. É até um grande amigo meu, o Washington Coração Valente, que a gente fala. O Washington tinha um problema cardíaco que chegou no limite que ele não podia mais jogar, senão ele ia ter um problema grave. E está muito bem, obrigado. Então são situações, são pessoas que precisam ser examinadas. Então todo mundo precisa. Seja para ele fazer uma caminhada ali na reta, ele tem que estar atento. Porque ele pode estar fazendo uma caminhada e aquela história assim, pô, mas foi só uma caminhadinha? Só fui e voltei na reta e parei. Será que ele tem uma pressão alta? Será que ele tem uma alteração de colesterol? Será que ele tem alguma outra doença que ele não sabe? Pode ser, não é desencadeada, já existe, mas pode ser exacerbada pela atividade física? É uma complicação. Não, e são coisas silenciosas, da maioria das vezes, né? Você só percebe quando aconteceu. E aí você vai dizer assim, poxa, 30 anos, novo, nunca teve nada, infartou e morreu. É a frase típica. A gente tem aqui um grande amigo meu, Mauro Gaspar, cara, um ciclista, assim, fenomenal. E ele, cara, tem uma história que conta aqui, porque ele contou pra mim, já contou aqui no podcast, ele é aberto isso, que ele, cara, eu acho que ele nasceu de novo. Ele tava no alto da posse, pedalando, tinha acabado de subir, e eu não lembro exatamente o que ele teve, mas ele começou a se sentir muito fraco, muito cansado, e é um cara que pedala muito, tá? E um baita atleta, assim. Se olhar ele, assim, fisicamente, entendeu? Visivelmente você vê que é um cara que se alimenta bem, treina e tal, dedicado. E aí ele, pô, o cara já treina há tanto tempo que ele também conhece um pouco do corpo dele. E o corpo dele, ele falou assim, pô, esse cansaço tá diferente do normal. E ele saiu da bicicleta, falou que sentou e tentou se recuperar e não conseguiu recuperar e resolveu ir para o hospital. Dali ele desceu de bicicleta da posse, foi para o hospital, chegou no hospital, ele estava, assim, resumindo, provavelmente estava quase morrendo ali. Eu sei que ele falou que aí ele teve que colocar um marca-passo. Eu não sei se é um marca-passo, alguma coisa ali. Resumindo, ele chegou a ver a face da morte ali. E, cara, eu acho que ele só não foi embora porque não era a hora dele. E talvez um pouco pelo conhecimento que ele tem também do corpo dele. Porque, assim, a gente está falando do cara que vai caminhar e tal. Ele ali, talvez se ele fosse um cara mais jovem no esporte, com menos tempo, talvez, de conhecimento, de autoconhecimento, talvez ele tivesse esforçado mais. Sim. Você entendeu? E aí eu acho que entra uma situação dessa também. Existe o limite, né? Cada um tem que respeitar o seu limite. Então, lá na maratona a gente vê isso também. As pessoas têm a largada e aí sai todo mundo naquele desespero. Aí eles fazem a volta lá no aterro, vão no centro. Quando eles passam do outro lado, já não é mais o mesmo grupo que está ali. Já está totalmente diferente. E aí o risco que a gente sempre orienta os atletas faz o que você está fazendo. Se eu pedalar junto com você, você vai fazer o teu ritmo, eu vou fazer o meu. Ele correndo na maratona, cada um vai correr do seu ritmo. Não adianta você querer acompanhar, vou acompanhar o fulano. Você tem aquele treinamento? Você está condicionado para aquilo ali? Não adianta. E aí vem aquela competição interna que a gente estava comentando. Ele vai correr hoje, daqui a uma semana ele vai querer diminuir o tempo, vai diminuir o tempo. O que ele pode aumentar ou não? Então isso é muito perigoso. Então isso é muito perigoso porque as pessoas perdem a noção do que elas podem fazer. Esse relato que você deu, ele falou, opa, eu estou cansado diferente. Então ele teve a consciência de parar. Ele podia continuar e provavelmente se ele continua, ele podia acabar morrendo. Não, cara, eu acho que ele chegou num estado gravíssimo no hospital. Pra você ver. Se eu não me engano, é porque eu não queria contar exatamente o que eu lembro, porque eu posso estar contando errado, mas se eu não me engano, o médico virou para ele e falou que foi um milagre ali, que foi, não foi que foi um milagre. Tipo assim, de uma certa, acho que o que ele quis dizer assim, se ele fosse uma pessoa que não tivesse o estilo de vida que ele tem, talvez não tivesse aguentado, talvez não tivesse suportado aquela situação, entendeu? É esse estilo de vida que é muito importante, é a alimentação,
é a hidratação e o sono. É fundamental. E aí entra naquela história dos hormônios. As pessoas querem tomar hormônio para tudo, para achar que vai funcionar, que vai fazer, que vai melhorar, vai virar. Vou tomar um hormônio de cavalo, que o cavalo toma. É um negócio absurdo. Esse hormônio de cavalo é da o melhor hormônio, 90, sabe qual é o melhor né, hormônio? Feijão, arroz. Aí é o arroz com feijão. Então, ali. um arroz com feijão não tem para ninguém. Aí ele toma o que? Aqui que ele bebe? Ele bebe água. Ele dorme 6 a 8 horas por dia. Pois já está dentro do que ele precisa. Agora vai evoluindo, então vamos evoluindo. Ah, ele quer tomar um suplemento? Sim, como é que está a alimentação dele? Vamos fazer um suplemento direcionado àquela alimentação do que está faltando para ele. Aí ele vai dizer, eu não gosto de comer tal alimento. Pô, mas esse alimento é importante para você. Então vamos tentar fazer um suplemento daquele ali. E entra naquilo que você estava falando antes, até relacionado ao patrocínio. Que tipo de suplemento, que local vai ser feito aquele suplemento, vai ser manipulado, não vai? Você vai chegar em qualquer área que vende, qualquer tipo de produto, eu quero aquele ali, porque o meu amigo tome a mesma coisa. Esse é o problema. E aí entra a medicina nisso. Na medicina, esses atletas de alta performance profissionais têm um controle do caramba com isso, né? Sim, tudo. O controle é total. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então, quando você tem um atleta doutrinado e está ali para fazer aquilo, porque aquilo é trabalho dele, ele tem que ter um bom desempenho para ele poder ter um salário. É verdade. E dependendo do atleta profissional, o tempo dele de trabalho é curto, a vida dele é curta profissionalmente. Então, ele precisa estar com um desempenho fantástico. Você pega exemplos que a gente pode dar, o pessoal do futebol, por exemplo, um Cristiano Ronaldo. Como é que o cara se prepara, rapaz? Está chegando quase aos 40. Cara, ele é fantástico. Você vai lá hoje você pega jogadores que você tem sem nenhum clube, mas o Fábio no Fluminense, o Thiago Silva no Fluminense, o Nenê que está jogando no Juventude, é os caras que já estão nos 40. O Fábio já até passou dos 40. E fazem o que eles faziam quando tinham 30. Mas por quê? Se cuidam. E o se cuidar, que a gente fala, é ele fazer essa alimentação, hidratação e sono. Esse triângulo, essa tríade, essa pirâmide é a base para tudo. Ah, mas ele toma um suplemento que é a nutrição, igual o colega aqui que teve antes falou, vai tomar, mas é para ele. Eu não posso tomar o mesmo suplemento que você. Porque é diferente, o corpo é diferente, o organismo de cada um é diferente, cada um responde de uma forma. Você vai ter momentos para tomar? Vai ter momentos para tomar, vai ter momentos... Ah, mas todo mundo depois do treino tem que tomar o produto X. Tá, mas será que você tem que tomar exatamente no final ou pode parar? Mas todo mundo faz assim. A internet diz que é para ser assim. Não é assim. Até a alimentação mesmo, né? Não é alimentação. Tudo bem que o arroz e feijão é quase que basicamente para todo mundo. A gente até brinca que o arroz e feijão é o básico, né? Mas o próprio João Neto falou quando ele veio aqui, ele falou assim, cara, a galera quer pular etapas. Então, por exemplo, a gente começa a discutir suplementação antes de falar de alimentação. Então, calma aí, cara, vamos comer bem primeiro. Depois a gente vai pensar em suplementar. É igual a hidratação. Não quer beber água, ele quer beber um isotônico logo, quer dizer não sei o que, qual o produto, mas água, já está ali, ele bebe água. Será que o rim dele permite que ele tome um produto com alta caloria? Tomar um líquido, seja ele qual for, não vou falar nomes aqui para a gente poder não dizer que é patrocínio, mas você pega isotônicos que tem um teor de sal enorme, de glicose enorme. Será que ele é diabético? Será que ele é hipertenso? Será que ele está fazendo atividade suficiente para repor com aquele produto? Entendi. Entendeu? Entendi. Então aquele produto, ele tem a individualidade em relação a quem está usando e também ao tipo de exercício que está sendo feito. Sim. Ou seja, a mesma pessoa, dependendo do exercício do esporte que ela estiver praticando, pode ser recomendado ou não aquele isotônico. Vou voltar na nossa reta. O indivíduo dá uma volta na reta caminhando, ele não pode tomar o mesmo produto que o indivíduo que pedala 50 quilômetros. E vai depender também do dia. Se você está pedalando do clima, um dia de sol, de verão. De tudo, da hora do dia, do clima, de como é que está o lado emocional daquele atleta. Será que ele trabalhou durante o dia todo, teve um estresse absurdo e ele vai continuar no estresse fazendo atividade física? Agora, que realmente eu ainda não pesquei só esse pedaço. Tudo isso que a gente conversou, que a gente falou aqui de
a gente está falando, cara, de uma forma bem ampla aí de várias coisas, né? A gente foi desde lá do coração até a nutrição aqui agora, até a hidratação. Tudo isso a medicina do esporte, o médico, aí é médico do esporte. É o médico do esporte. Ele vai conseguir avaliar isso, mas tudo isso. através, sozinho ou através de uma equipe? É isso Não, que é minha dúvida. Ele vê isso sozinho e quando ele precisa de certos profissionais, ele direciona para aqueles profissionais. Então você faz isso, a avaliação médica é do médico, ponto, acabou. Ah, mas ele tem uma lesão que eu preciso de um acompanhamento de um fisioterapeuta porque ele não vai fazer fisioterapia comigo porque eu não tenho capacidade para isso. Eu vou indicar o fisioterapeuta certo. Ah, ele precisa de uma alimentação balanceada para ser acompanhado que o nutricionista pode fazer. Vai no nutricionista. Ah, ele tem um problema qualquer emocional, eu preciso de um psicólogo. Ele vai no psicólogo. Mas o médico é que direciona. Você vai centralizar. Quem começa tudo é o médico. Quem centraliza tudo é o médico. E aí ele vai fazendo o que ele precisa. Eu tenho paciente no consultório que é só comigo. Como eu tenho paciente que eu preciso fazer algum acompanhamento de lesões, o paciente vem de uma lesão, preciso fazer um acompanhamento fisioterápico, ele vai lá. O que acontece é a história da orelhada. O que é a orelhada? É o indivíduo que torce a perna, torce o pé e ele não vai no médico. Ele vai direto no fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta, para não perder o paciente, às vezes faz um tratamento que ele desconhece. Então, fez uma lesão, primeiro é o médico. E o médico vai direcionar. E nós temos fisioterapeutas super, hiper capazes para fazer um tratamento ali. Eu não falo para o fisioterapeuta, você tem que tratar assim. Não, eu falo, eu tenho um paciente com uma entorse de joelho, que tem uma lesão dessa, preciso de uma recuperação dali. Ele vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai fazer o tratamento adequado para aquilo ali e ele vai voltar no médico. E vai ficar nessa ponte para a gente poder melhorar ele. E aí ele está sem fazer atividade física, o que ele pode fazer enquanto ele está tratando do joelho? A gente não pode deixar ele parado. E aí o médico vai direcionando o que ele pode ser feito. Então esse conjunto, a medicina do esporte é o médico. Mas você tem todos esses outros setores que você vai usar, indicando aquele profissional para acompanhar. Mas o médico que pega essa especialidade da medicina do esporte, ele acaba tendo... O conhecimento é óbvio que tem, porque a faculdade de medicina te dá esse conhecimento amplo, né? Depois você se especializa em uma área, mas você acaba trabalhando em um ramo talvez, um ramo de conhecimento. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. É isso mesmo, entendi. Você tem que ter conhecimento de tudo. E aquele todo você aplica para o esporte. Então, por exemplo, você não tem uma especialidade, igual você falou, de ortopedia para ser médico do esporte. Ou seja, você só vai tratar de lesão... Eu tenho muitos ortopedistas que são médicos do esporte, mas a ortopedia não dá condição dele ser médico do esporte. A ortopedia ajuda ele a ser médico do esporte. Mas é o médico do esporte não precisa ser ortopedista. Eu não sou ortopedista. Entendeu? Mas e quando tem uma fratura? Tem que operar. Aí muito bem, eu vou indicar o ortopedista que vai fazer a cirurgia dele. Mas o primeiro atendimento, a prevenção, o direcionamento, quem faz isso é o médico do esporte. Até porque você, como médico do esporte, acompanhando previamente, você vai ter conhecimento de todo o quadro daquele teu paciente, daquele teu atleta, digamos assim, e se no futuro acontecer alguma coisa, você direciona o cara para cirurgião, se for o caso. Ele fraturou um braço, ele tem que fazer uma cirurgia naquele braço dele, ele vai para o ortopedista, a gente vai no ortopedista, indica o ortopedista, que é outro médico que vai chegar lá e vai fazer. Pode ser um médico do esporte que tem a especialização em ortopedia também, que são muitos. Pode ser um médico do esporte que tem uma especialização na cardiologia, que também são muitos. Pensando para o lado amador, na minha cabeça de leigo, falando aqui, pensando nessa abrangência, que você tira um pouco do atleta só de alta performance e você também busca o amador, o praticante de exercício, engraçado, na minha cabeça, um cardiologista se encaixa melhor como médico do esporte do que um ortopedista. Mas só uma curiosidade da minha cabeça. É impressão sua. Porque o médico, ele é o médico. Então, ele estuda tudo. Aí ele faz uma especialidade, mas ele também, o ortopedista, tem que saber a cardiologia e o cardiologista tem que saber a ortopedia. Então, o médico do esporte, ele usa todas as especialidades. A diferença é que você navega muito mais nas outras do que um ortopedista vai navegar. Aí você tem, lá na minha pós-graduação, por exemplo, eu tenho vários ortopedistas que vieram estudar medicina do esporte. Então, eles já são especialistas na ortopedia, vêm para a medicina do esporte e começam a aprender ou reviver aquilo que ele já aprendeu na faculdade e agora focado na atividade física. E como eu te falei no início, só 0,1% da população é atleta.
A maioria, você não... Consultório, eu acho que eu tenho 1 ou 2 atletas de alta performance que trabalham ganhando dinheiro com o esporte. O resto é tudo amador. Não, e a vida dos caras é uma vida de louco, né, cara? Eu tava comentando no último podcast, no Tour de France, tava vendo uma entrevista do Vingegaard, e ele falou que somente 2 refeições por ano ele come livremente. Todas as outras têm o peso, a quantidade, né, o que ele vai comer. Você imagina você ter uma vida dessa. Uma vida totalmente regrada. Igual você falou do Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que ele tem uma vida mais ou menos assim, porque o cara é um atleta mesmo, né? Eu gosto de brincar, que eu falo assim, tem um jogador de futebol. Eu não sou muito... Eu não acompanho futebol, acho que eu já falei isso contigo. Né? Geralmente ciclista não se dá muito bem com futebol. É engraçado que a maioria que eu entrevisto aqui, que eu pergunto assim, pô, mas como que você começou a pedalar? Quando eu era molequinho, eu não era bom no futebol, aí eu comecei a pedalar. Geralmente é assim. Mas assim, tem um jogador de futebol, exemplo, Romário, não gostava de treinar, ou seja, o cara habilidoso. E tem o Cristiano Ronaldo, que é um atleta, além de ser um jogador de futebol, né? Eu costumo brincar dessa forma, que eu falo assim, cara, o cara é fantástico, assim, né? Eu vou contra o que você falou aí, só do Romário. O Romário não é que ele não gostasse de treinar, ele treinava. Ele não gostava de treinar de manhã. Ah, é? Eu não sabia. Treinava. O negócio que a fama é que não gosta de treinar, não. Teve até musiquinha na época, pô, tinha um rap. Treinar pra quê, né? Você já sei o que fazer, né? Ele não gostava. Então tem muito atleta que não consegue, tem o horário do dia que ele tem o melhor rendimento. Não é todo mundo que consegue correr de manhã ou fazer o ciclismo de manhã, ele gosta de fazer isso no fim do dia ou durante o dia. Então o ciclo de cada pessoa é diferente. Mas à noite é para dormir. Sim, mas tem gente que dorme mais tarde. Nada a ver com a história. Outro dia eu vi uma entrevista de Roberto Carlos, cantor, que ele dorme, acorda 10 horas da noite e faz a música na madrugada. A forma dele é assim. Então, e você está falando o ciclista é o que não jogava bem o futebol. É que o futebol no Brasil, uma vez eu vi uma entrevista do saudoso Bebeto de Freitas, jogador de vôlei, que foi treinador de vôlei da seleção, foi medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles, e ele foi trabalhar na Itália e perguntaram para ele na Itália, qual é o esporte preferido do Brasil? Ele falou vôlei. Aí o repórter olhou e falou, mas e o futebol? Ele falou, não, futebol é religião. Todo mundo já nasce pro futebol. Aí aqueles que não são aptos no futebol vão pedalar, vão jogar vôlei, vão jogar basquete, vão fazer nada, mas é aptidão ali. Então a pessoa acha que tem que... Muita gente nasce, a criança já sai da maternidade com um time de futebol, que o pai quer que seja aquele time ou a mãe. Então já é assim. Mas botar ele para fazer atividade física é fundamental, é muito importante. Já que a gente saiu um pouquinho do assunto, aproveitar a saída e vou continuar nesse caminho, tu não acha? Aí é uma percepção minha, queria saber a tua opinião, que o Brasil perde um pouco de atletas, de uma forma geral, por conta desse lance do futebol. Então, por exemplo, você pega uma criança que é um zero à esquerda no futebol, mas tem aquela insistência social, principalmente quando é criança, porque os teus amigos jogam futebol. Você vai na hora do recreio e todo mundo vai jogar futebol. Você não tem um estímulo para aquela criança descobrir. Talvez ela seja péssima no futebol, mas ela seria ótima exemplo no basquete. Concordo com você em gênero, número e grau. E a gente vê esse resultado nas Olimpíadas, né? Sim. Vou te dar um exemplo que eu aprendi. Eu fui para a Olimpíada de Tóquio, né? Eu estava jogando para esse caminho, aliás. Seleção brasileira de futebol, foi campeão olímpico em Tóquio, eu era o médico da seleção. Fui coordenador da seleção por 4 anos, traçando o projeto Tóquio. Aí Tóquio não aconteceu em 20, aconteceu em 21. Fui lá. Quando a gente viajou, ficamos 40 dias juntos. Nós fomos para São Paulo, passamos 10 dias em São Paulo, e na época estava na pandemia, a gente não podia ir para o Japão direto. O Japão só abria para chegarem as delegações 24, 48 horas do início dos jogos. E aí a gente precisava se adaptar ao fuso horário. Vou chegar onde você quer. E a gente foi para a Sérvia, que era uma diferença, Japão são 12 horas, a diferença era de 6 horas. Então nós passamos 5 dias na Sérvia. E na Sérvia a gente foi treinar. Futebol não para, né? Treina todo dia. Treinar num estádio. Aí nós chegamos no estádio, campo de futebol, e em volta uma pista de atletismo. Mas não era uma pista pequena, uma pista com muitas raias. E uma caixa de areia,
um negócio de salto com vara. Aí eu entrei lá e falei, pô, a gente está aqui no futebol, a gente fica olhando tudo. E aí eu vi um monte de criança correndo. E eu fui chegando perto, eu tenho a filmagem, eu fui chegando perto do professor e um monte de mães e pais na arquibancada. Claro que eu não sei falar sérvio, o inglês a gente entende alguma coisa, o sérvio mal falava o inglês, mas eu consegui entender com ele uma coisa fantástica. Todo mundo na Sérvia faz atletismo, ou seja, todo mundo corre, não é atletismo, corre. Uhum. E aí, igual aqui no Brasil você tem o observador técnico dos esportes, que antigamente se falava do olheiro, é a mesma coisa, mudou de nome, virou mais importante, Entendi. observador técnico. O observador, fica um monte de gente observando, com aquela pranchetinha na mão. Aí a criança corre de um jeito, corre do outro, acaba o treino, ele seleciona, vem cá você, você não vai correr aqui não. Tu vai correr ali e vai pular na caixa de areia. Que maneiro. Você vai fazer salto em distância. Você vai fazer salto em altura. E aí, as crianças recentes naquele programa, eles corriam em linha reta o tempo inteiro. E as outras crianças você via na mesma pista, já fazendo salto em distância, salto em altura, salto com vara, que já tinham começado ali e passaram para outro. Eu achei aquilo fantástico. A gente não tem essa cultura no nosso país. A gente não tem... Então a gente perde na Olimpíada por isso. Deixa de ganhar. E quando você vai ganhar, que você vê o pessoal ganhando as medalhas, é 1, 2, 3, naquela modalidade esportiva que muitas das vezes o pai botou o filho ali, ou ele teve um projeto na sociedade que ele passou a participar daquilo ali e conseguiu fazer aquela modalidade esportiva. Então você, tanto que a gente fala, né, o profissional é o futebol no Brasil. Os outros são os outros esportes. Aí você, profissional, é o cara que tem a carteira assinada, né? Uhum. Ah, mas às vezes ele joga vôlei e tem a carteira assinada. O do basquete tem a carteira assinada. Mas será que todo mundo da natação tem carteira assinada? Será que todo mundo do atletismo? Ele tem um patrocinador. Isso que eu ia te perguntar agora. Um atleta que tem patrocinador e vive do dinheiro do esporte, mas não tem carteira assinada. Ele é um atleta profissional, Ele é um atleta né? profissional, porque aí ele está ganhando uma remuneração pelaquela atividade física que ele está fazendo. Você encaixaria como atleta profissional, que na minha cabeça é assim, é quem vive do esporte. Quem vive do esporte, quem né, treina para vive ganhar dinheiro, financeiramente vive financeiramente. Ele precisa daquilo ali para viver. Esse é o atleta profissional. Esse é o atleta profissional. Deixa eu te pedir uma coisa, termina essa história, como é que foi da Sérvia, vocês foram pro Japão só Aí da Sérvia, aí abriu a fronteira, né? A gente saiu da Sérvia para o Japão. Só que umas coisas interessantíssimas, assim, tava no Covid. Sim. Tá bem, já tinha um ano de Covid e tal, mas a gente fazia teste de Covid todo dia. E nós tivemos um atleta... começando a vacinar ou já... Já estava vacinado. Já tinha vacinação. A gente teve um atleta que teve positivo de Covid na Sérvia e não pôde sair do país. Ficou 4 dias fazendo teste todo dia para poder sair. Aí nós saímos da Sérvia e fomos para o Japão. Mais 6 horas de fuso horário. Chegamos no Japão, ficamos confinados no hotel. Primeiro já no aeroporto. Aeroporto a gente já desceu na pista, direto para uma sala totalmente higienizada, coisa de parecer astronauta. Totalmente higienizado, o pessoal todo parafernália para poder colher material, para fazer exame. Nós ficamos 5 horas no aeroporto, colhendo exame, passando por várias etapas, para poder ver que ninguém estava levando nenhum contágio para lá. Toda a medicação que eu levei foi totalmente catalogada. Meses antes, eu tinha exatamente quantos comprimidos de cada medicamento eu estava levando. Se era medicamento injetável, se era medicamento para fisioterapia. Um rolo de esparadrapo, um band-aid, eu sabia quantos tinha ali, tinha que ter número de série, tinha que ter tudo. Mas isso daí por causa do Japão ou em qualquer viagem da... Não, isso foi porque foi na Olimpíada, no Covid, no Japão. Foi tudo um conjunto. Entendi. Nós tivemos que fazer avaliação física em todos os membros da comissão técnica, não foram só nos atletas. Nós éramos 48 pessoas. Todo mundo teve que passar por um ecocardiograma, um teste ergométrico para poder entrar no Japão. Mas para evitar que alguém daquela comissão técnica tivesse alguma patologia grave que pudesse precisar de um auxílio de saúde no Japão. Ah, mas aí por causa da Covid, né? Nem por causa do Japão. Não, né? foi por causa... Primeiro tinha o Covid, mas já foi uma parte instituída para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos passaram a ter isso. Então faz uma avaliação prévia. Tóquio foi a primeira vez que teve isso. Pô, hoje em dia qualquer Olimpíada vai ter isso? Qualquer Olimpíada vai ter isso. Cara, qualquer Jogos Olímpicos vai ter essas avaliações prévias. não é meio exagero, não? Não é não. Não? Não é não. Não é não que você precisa ter isso. Um atleta tem uma morte súbita numa Olimpíada. Não um atleta, tô falando na comissão técnica. Mas a comissão também, é o que passa mal também.
Eu era o único médico para 47 pessoas, que eu era o 48. Então eu tinha atletas, treinador, preparador físico, da área da saúde, eu tinha um fisioterapeuta, um massagista, mas eu tinha um cozinheiro, eu tinha um tradutor. E até o tradutor teve que fazer o teste? Todo mundo fazia tudo. Para entrar no Japão, eu tinha que estar com tudo isso pronto, mandado para o Comitê Olímpico antes. E o teste de Covid era diário com todo mundo. O do Covid eu até entendo. Aquela Não, mas a gente precisava levar isso, precisava mostrar que as pessoas estavam aptas a frequentar os Jogos Olímpicos. Aí vocês saíram dessa sala, foram pro hotel? Depois de 5 horas. O hotel, um andar era só nosso. Só que aí entra de novo. O futebol é diferente das outras modalidades. As outras modalidades ficam na Vila Olímpica. O futebol não fica na Vila Olímpica. Então a gente estava num hotel, onde um andar do hotel era só nosso. E a gente não podia passar para outro andar, só podia ficar ali. Nem academia a gente podia fazer. Eu corria no corredor do hotel, que era um hotel muito grande. A volta era um hotel em triângulo, a volta dava 150 metros. Caraca. Porque eu não podia sair, por causa do Covid. Então foi uma coisa bem atípica. Eu acho que a minha opinião é que muito pouco provável existir na humanidade Jogos Olímpicos no futuro da forma que foi. Foi a sua única experiência em Olimpíadas ou você já tinha já tinha participado da Olimpíada de 2016 no Rio, mas mas não como médico da seleção, e sim como médico que a gente foi determinado pelo Comitê Olímpico Brasileiro a ser do comitê. Então, qual a modalidade esportiva? Vários médicos em várias modalidades esportivas para dar suporte não só aos atletas brasileiros, mas principalmente aos atletas estrangeiros. Porque às vezes você tem um atleta estrangeiro que ele não vem de uma delegação, ele, individual. É um atleta de atletismo, alguém da natação, é do esporte individual, não do esporte coletivo. Então a gente dá o suporte ali. Muitos desses atletas de grande destaque, por exemplo, o pessoal do tênis, o Djokovic tinha a comissão dele, o médico dele, o fisioterapeuta dele, o nutricionista dele, mas é outro nível. Popstar. Agora a maioria deles não tinha isso. O próprio atleta brasileiro, que ele vai para uma competição que não é esporte coletivo, o Comitê Olímpico Brasileiro fornece o médico para ele, o profissional que vai estar com ele ali. E aí você tem algumas estrelas aí que acabam tendo... Sim, que acabam tendo o que eles chamam de staff. O staff dele, que é o médico, nutricionista, fisioterapeuta, é o pessoal do suporte logístico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está nessa situação de seleção, e aí você tem alguma situação ali, uma lesão de um atleta e tal, você só faz o acompanhamento naquele momento, né? Porque o atleta provavelmente quando voltar vai ter quando ele vai para o clube dele, eu posso te falar 2 experiências aí. Uma experiência com o clube e uma experiência com a seleção. A seleção a gente faz o tratamento dele enquanto ele está com a gente ali, mas sempre fazendo o link com o clube, explicando o que está acontecendo. Quando ele vai para o clube, a gente dá um relatório de tudo o que aconteceu. Aí continua... ao menos na minha época era assim. Eu fiquei na seleção até 2023. Saí por opção própria. Saí por opção própria, quero sair. Mas na seleção é assim, no clube, por exemplo, a gente viaja para fora do país com o clube, viaja com o Fluminense para fora do país nas divisões de base. A gente ali já está com um atleta que a gente já conhece desde sempre. Então, lesões que possam acontecer, a gente vai tratar e vai continuar o tratamento quando voltar. Precisou de alguma cirurgia, já aconteceu. A gente está fora do país, o atleta tem uma lesão e precisa de uma cirurgia de emergência ali. A gente vai acompanhar ele e caso, claro que a gente não faz, porque a gente está no país dos outros, no país de outro a gente não é médico. A gente é médico da nossa delegação, você não tem autonomia para mexer. E aí alguém vai fazer, alguma equipe, e você vai acompanhar. Aquela equipe, eles dão toda a liberdade. Só que você não tem autonomia jurídica para agir como médico no país dos outros. Mas entre os médicos ali acaba tendo uma boa relação. O pessoal você vai acompanhar a cirurgia e tal, e eles fazem, mas a gente já realmente não coloca a mão por isso. Agora, numa situação dessa, vocês de cara já dão aquela analisada se é possível trazer o camarada para o Brasil? Sim, já aconteceu isso. Porque se for é melhor, né? Já aconteceu isso na própria seleção. Tive um atleta, que não importa quem, fez uma lesão numa viagem pela América do Sul e era possível botar ele no avião e trazer ele de volta. E o meu médico veio com ele, bateu no galeão, a gente pegou ele e o médico voltou no voo de volta junto com a delegação.
Pegou mesmo, bateu e voltou. Igual quando o avião não desce, o pessoal sai uma equipe, sai os passageiros e entram outros passageiros. Ele saiu, foi ali na porta, entregou o atleta pra gente, voltou pro avião, porque lá a delegação estava sem médico. Caraca, deve ter sido cansativo a zóio, né? Mas faz parte do trabalho. Ó, vamos dar uma parada aqui, são 8h40, eu queria fazer aquela brincadeira da creatina. Sim. Tá? Boa. Então, galera, tá nessa câmera aqui, Bernardo, ó, se liga, pessoal. Primeiro, se você tá aqui agora e não sabe do que a gente tá falando, já vou te pedir para deixar uma curtida, porque é importantíssimo pra gente, tá? Outra coisa, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente tem uma creatina que ela é ofertada pela Farmadebra, produzida em farmácia de manipulação, tá? Uma farmácia extremamente cuidadosa e que tem todo o cuidado para produzir um suplemento ou um remédio da melhor qualidade. E aí, qual é a brincadeira? O Marco vai fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta, ela vai ser assim, da cabeça dele. Que não foi combinado. Não foi combinado. Eu sempre peço pro pessoal pegar leve, mas o lance é o seguinte, a pergunta que ele vai fazer, pelo menos eu pedi que fosse de algo que a gente falou aqui para facilitar, até porque imagino eu que nós tenhamos alguns médicos assistindo, mas a galera que acompanha o Vem na Roda são ciclistas, normalmente não vão ter conhecimento técnico, vou fazer então vamos pegar leve. Básica. Vou fazer uma pergunta básica, aproveitando o teu patrocinador. Calma aí, não faz a pergunta ainda não. Calma aí, só lembrar o pessoal o seguinte, ó, como que funciona? O Marco vai fazer uma pergunta e vocês vão responder no chat através do Superchat, tá, galera? Então tem que ser Superchat. Por quê? Porque é uma forma de vocês apoiarem o canal. Você vai estar fazendo uma doação, não tem valor mínimo, tá? Fiquem à vontade. E, aliás, fiquem à vontade também para fazer um superchat, mesmo que não queiram participar dessa brincadeira, porque é uma forma de vocês estarem apoiando e tirando um pouco do peso dos meus ombros aqui. Perfeito? Marco, agora eu vou deixar contigo, faz uma pergunta aí. E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai fazer a pergunta, a gente vai continuar esse papo que tá maneiro, e depois a gente dá uma olhadinha no chat em relação a isso. Com resposta curta ou resposta longa? Tanto faz, cara. Então vamos fazer uma pergunta, já que você curto. Para quem vai valer, é boa para quem estava aqui desde o início, né? E você estava falando da farmácia de manipulação, a gente tem um problema grave quanto a isso. Então, a pergunta é a seguinte, qual o cuidado que se tem que ter com as reações cruzadas durante a manipulação de um medicamento? Cara, ninguém vai saber. Vai saber uma palavra. Responde-se com uma palavra. Então, ó, galera... Aí depois eu dou a dica. Eu não sei nem repetir a pergunta, tá? Ô, Marco, faz a pergunta de novo aí para fixar. Já esqueci também, mas vou falar. Qual a importância, qual o cuidado que a gente tem que ter com as reações cruzadas das farmácias de manipulação para fazer o medicamento? Galera, vamos continuar a conversa aí. Eu não sei a resposta, tá? Mas eu imagino que essa pergunta não é para mim. Então... Não, tu já deu a resposta lá no início. Não, mas Quando a gente começou 7h30, tu já tinha dado a resposta. Eu imagino, eu não saberia dar a resposta técnica, mas talvez no meu enrolation eu ia conseguir... Resposta de uma palavra só. Não, aí eu não ia conseguir não, eu ia conseguir responder com as 5 linhas, até porque o direito me levou a ser meio prolixo nas respostas, entende? Mas vamos voltar aqui, a gente estava falando do esporte profissional, a gente começou falando da medicina do exercício e do esporte, falando dessa abrangência que ela vai pegar não só o atleta profissional, também o amador e também aquele praticante do exercício. A gente acabou que o caminho levou a gente aí para o atleta profissional, falamos das Olimpíadas, bacana tudo isso que a gente está falando, mas vamos tentar voltar agora eu estava querendo falar um pouco do seguinte, eu estou na dúvida se eu converso contigo agora sobre lesões e tal, mas acho que antes da gente falar disso, a gente podia falar um pouco sobre a questão do doping, que eu acho que já que a gente está falando do atleta profissional, eu acho que é quem mais importa, né? Sim. A gente vê hoje em dia uma cultura, e a gente passou um pouco sobre esse assunto, que é do hormônio, a gente vê uma cultura da facilitação, talvez, de uso Sim. de hormônio. Fácil acesso e talvez uma indicação maior de médicos para uso desses hormônios. E até que ponto um atleta profissional ele pode se envolver numa situação dessa? Ele não pode, né, cara? Não, ele não pode. O atleta profissional, ele é totalmente treinado, eu posso até te falar, orientado, adestrado. Adestrado não precisa ser só os animais, nós somos animais também. Que ele não pode tomar nada que não seja de conhecimento do médico
que o acompanha. E isso é a importância também do médico do esporte, né? Sim, Porque você acaba fazendo esse papel sim. de fiscalizador. Não é fiscalizador, não. A gente mostra para ele, você tem hoje livre-arbítrio, óbvio. Então, sempre fiscalizador teve. do produto. Mas você pega, você diz para ele assim, olha só, o que você tomou aqui? Ah, aqui eu tomei um mate que o Bernardo me deu. O que tinha nesse mate? Era só mate? Ah, não, ele botou açúcar, ele botou um limão. Esse limão, será que é doping? Então, todos os atletas nos clubes, em todas as modalidades, eles são orientados pelo médico do clube a não ingerir nenhum tipo de produto, de medicamento, de alimento que o médico não conheça, o médico do clube. E aí entra um troço legal aqui na minha cabeça, vamos ver se eu estou viajando. Mas, por exemplo, um atleta desse, ele pode ter um problema qualquer que ele vá procurar uma consulta de um médico de uma especialidade que não é o médico do esporte, nem é o médico do clube. Claro. Normal até aí. Quando aquele médico vai consultar, eu acho que é a responsabilidade do atleta já virar e falar para o médico que ele é Sim. um atleta Aí profissional. o que a gente orienta ele, você foi lá no médico de qualquer especialidade. Antes de você tomar aquele remédio, você vem no médico do clube Era isso que eu ia para a perguntar. gente poder ver se aquele produto... Porque o colega que não está diretamente ligado ao esporte, ele não tem obrigação de saber se aquilo é doping ou não. E às vezes uma coisa simples, e tem muito doping simples, você... Ah, mas eu tomei isso porque a minha avó me deu, mas a vovó toma aquele remédio para dor sempre, você não pode tomar, porque aquilo ali vai ser um doping. A bombinha de asma, mesmo se a pessoa não tiver o... E aí a gente tem o Brasil, ele foi um dos primeiros países do mundo a assinar um pacto do controle de doping. Então hoje no Brasil a gente tem a ABCD, Associação Brasileira de Sim. Controle de Dopagem. E o Brasil foi um dos primeiros do mundo a fazer isso. Tanto que no mundo tem 5 laboratórios só de alta tecnologia para controle de dopagem. Um é no Brasil. Está no Rio de Janeiro, lá no Fundão. Então, aí nas Américas só tem Brasil e Estados Unidos. Então, tudo aquilo de manipulação feita que o atleta possa tomar, ele está direcionado ao doping. A gente faz palestra para os atletas, quase que mensal, explicando aquilo para eles. Porque o médico, sabendo do doping, ele pode dopar o atleta dele. Tem muitos relatos disso. Então, você é meu atleta, eu quero que você ganhe, você entre em acordo comigo, eu te dou um produto, você vai ganhar a competição. Se aquilo for provado que foi o médico que passou isso para ele, o médico é banido do esporte, ele não pode trabalhar no esporte nunca mais, e o atleta é punido. Agora, a gente vê muito atleta tendo doping. Acho que a gente teve uma situação dessa com o Lance Armstrong. Lá no... Sim, com o ciclismo. O ciclismo é um dos maiores esportes de doping do mundo. Sabia? Mas eu já ouvi falar também que é porque é o que mais testa, né? É relativo, mas não, todo esporte testa. Mas, por exemplo, os esportes coletivos, você sorteia. O ciclismo não é coletivo. Então você pega as pessoas direto. Então, quando você tem o atleta, ele responde por aquilo ali. Ah, mas eu tomei isso porque não? Porque o médico mandou. Prova que foi o médico. Se ele provar que foi o médico é banido. Todos os profissionais envolvidos, preparadores físicos, tem muito preparador físico que é banido do esporte por isso. E a gente nem sabe, nem aparece. Tem muita incidência disso? Tem, porque ele fala assim, toma isso que é bom. E aí ele convence o atleta a tomar, e o atleta toma. Se o atleta for bem instruído, for malandro, ele não vou tomar isso aqui não, eu vou no médico. Então, muitas das vezes, a gente orienta, olha, não pode tomar, doutor, eu tomei isso aqui. Meu amigo, isso é doping, vou tirar você da competição. E você fica com ele lá 10 dias, 15 dias, um mês, fora da competição, porque se ele for sorteado, no caso do futebol, ele vai ser pego no doping. Se você pegar um atleta de elite, por exemplo, na maratona, os atletas de elite, todos eles são testados pós a maratona. Tem hoje em dia o passaporte biológico. É o passaporte biológico também, que ele vai sendo testado onde ele estiver. Eu estou aqui com você no podcast. Se eu fosse um atleta, eu tinha que avisar para o comitê que eu estaria aqui, porque eles podem bater aqui na porta e falar assim, vamos fazer um teste agora. E além do teste de doping, tem os exames de sangue com que é o doping. Não, mas não só buscando substâncias. Você tem quando você faz um exame de sangue lá de rotina, que você tem aquela... Eu não sei dizer os termos, mas você tem as indicações, os marcadores lá, de todas aquelas coisas lá e tal.
E se houver alguma alteração em qualquer coisa daquilo dali, eles têm um histórico todo do atleta. Então, por exemplo, qual é o nível de testosterona do atleta tal? Aí ele tem lá, durante 2, 3 anos foi aquele nível. Aí do nada você tem um pico lá. Porque você tem produtos que podem ser usados, que são doping, que podem ser usados em treinamento, e tem produto que só pode ser usado na competição. Se você pegar aquele do treinamento que ele usou como doping e usar na competição, ele vai ser punido. Tem uma coisa Eu não sabia disso. Tem uma coisa muito interessante, porque é fantástica. Eu conheço o laboratório do Fundão, onde tem isso, já tive lá algumas vezes. O diretor do hospital é amigo. Existe uma sala no laboratório que ela só tem uma porta, ela não tem janela, não tem nada. Uma câmara frigorífica, onde fica um segurança 24 horas olhando para a porta, câmeras de todos os lados, você não entra ali. Só entra se você tiver uma obrigação de estar ali. O que tem ali dentro? A urina de todos os atletas que competiram em 2016 nas Olimpíadas do Rio. Aquela urina vai ficar ali? Já ficou. Era até agora, 2024. Por quê? 8 anos guardada, armazenada. Porque pode ter tido algum produto que aquele atleta usou em 2016 que ninguém conhecia. E passou a conhecer 8 anos depois. Se ele for pego no doping, o doping é retroativo e ele devolve a medalha. Que foi o que aconteceu de novo com o Lance Armstrong. Ele perdeu os 7 títulos do Tour de France dele por conta disso, né? Sim. Ô, Mineiro, então, deixa eu lembrar o pessoal aqui que para participar do sorteio você tem que fazer um superchat. O que é isso? Ô Bernardo, tu tirou o mute do teu microfone aí, né? Tirei o mute. Ah, moleque, bom. tá ficando bom nisso. Claro, pô. Então fala aí, Bernardo. Do lado do comentário, pessoal, para vocês fazerem um comentário, tem uma carinha, um emoji, e ao lado tem uma notinha. Para você participar do sorteio da creatina da Farma Débora, você precisa clicar nessa notinha e fazer um agrado. Né? Uma doação, né? Uma doação, um valor que você aí sentiu no coração para participar. Gostei do sentir no coração. Sentiu no coração, galera? Quanto mais zero, melhor, né? É isso aí. Quanto mais zero, mais você vai sentir no coração. É isso aí. Vai, fala aí. Pode ser qualquer valor, mas o comentário normal que a gente vê no chat não está participando, tá bom? Gostei da dica. E eu vou aproveitar que você interrompeu aqui, eu tô lembrando que eu estava esquecendo de falar pra galera o seguinte, a gente vai ter, eu tô abrindo aqui meu celular, galera, não é falta de educação não, é porque tá aqui a propaganda, a gente vai ter uma prova esses dias lá em São José do Vale do Rio Preto, e eu tô abrindo aqui o 9º desafio dos crias, tá? Vai ser dia 13 de outubro, 9 horas da manhã, lá em São José, vai ter troféu e dinheiro, tá? 3 mil no masculino, 3 mil no feminino, até o 5º do geral. Uma prova que, já, 9º desafio, ou seja, já tem 9 anos que está sendo feito, valendo para o ranking da federação, galera. Então, FCR aí participando, valendo para o ranking. E eu vou falar uma coisa para vocês, vai ter sorteio de uma inscrição. Nós temos 2 inscrições, mas uma fica só para os membros do canal. E aí você vai falar assim, pô, mas calma aí, só para os membros. Você pode ser membro também, cara. Você pode ser membro e a gente faz uma brincadeira que é o seguinte, nós temos 2 tipos de membro. Em primeiro lugar, o que é ser membro do canal? É onde você assina o nosso clube de canais e você mensalmente está ajudando a gente. Você pode ser o que a gente denominou de PEBA no ciclismo, Marco, não sei se você conhece, mas a gente chama de PEBA, o cara que está começando. É o cara que tira mais foto do que pedala, que pedala para comer a coxinha. É aquele cara que não fez nenhum teste ali para digamos assim, o ciclista de fim de semana é igual o jogador de pelada de final de semana, né? Põe a parafernália toda e só pedala no fim de semana. Exatamente, esse é o PEBA, cara. E aí você pode ser PEBA por R$1,99, R$1,99, se eu não me engano, é uma merreca, mas você ajuda a gente pra caramba com isso. O que você ganha sendo PEBA do canal? Nada, você só tá ajudando. Agora, se você quiser ser galáctico já é o cara que é de outro planeta. É o cara que você vê a performance dele e fala assim, esse não é humano. Sim. Então, se você quiser ser galáctico, também, cara, R$7,90 por mês. Dá, né? Dá. E aí, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo, a gente tem lives exclusivas, a gente tem lives onde o chat fica somente para quem é membro, a gente tem uma série de favorecimentos, digamos assim, e um deles eu sempre busco sorteios e brindes para a galera que é membro, a galera que está lá no grupo do WhatsApp, eles já estão sabendo que uma das inscrições dessa prova vai ser para eles lá. Então, eu vou fazer o sorteio
dessa inscrição para o 9º Desafio dos Crias, não é esse o nome? 9º Desafio dos Crias. Semana que vem a gente vai estar com outro médico aqui. Tô ficando bom, né, em medicina. A gente vai estar com o Dr. Daniel Futuro, ortopedista. A gente vai falar sobre a prótese de quadril. É bem bacana, vai ser bem bacana, galera. Foi ele que me operou e a gente tem uma galera que me acompanha, que estava curioso como foi depois que eu coloquei a prótese, e aí ele vai vir aqui conversar. E aí eu vou fazer o sorteio dessa parada, desse desafio lá. A semana que vem, vai ser na quinta, tá, galera? Não vai ser na quarta, por conta da agenda dele. Mas vocês podem já se inscrever e fazer, cara, dar uma valorizada, porque a nossa região tá bombando no mountain bike e a gente tá ficando bom. Como é que tá o chat aí, Bernardo? Tem alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Você comentou, Mineiro, do pessoal que é membro. E aí eu vou começar então por quem é membro. O Edson Cunha, vulgo Coroinha. Vulgo seu pai. É isso aí. Mandou uma pergunta pro mestre. O amador Peba, que quer se tornar um amador galáctico, que é essa situação que o Mineiro falou. Pô, encaixou direitinho, hein? Né? Parece até que eu tava prevendo isso, mas não tava não. Mas vai, continua. Qual que é a etapa, a avaliação, doutor, que ele deveria fazer? Tanto para aquele que está começando, só pratica no final de semana, tanto para aquele que quer evoluir. Quais que são as avaliações, os testes físicos? Etapas/avaliações. Primeiro ele tem que ir no médico para a gente fazer uma anamnese dele, um exame físico bem detalhado e traçar exames complementares que são necessários. Não existe uma receita de bolo, a gente vai de acordo com o que a gente examinar daquele paciente e da história desse paciente. Idade, hábitos de vida, profissão, o que ele faz. E essa avaliação, ela serve tanto para o PEBA quanto para o Galáctico. E aí a diferença é que o PEBA começou agora, e o Galáctico é mais frequente aquela evolução dele. Ele vai, em um ano ele era PEBA, passou 10 anos para ser Galáctico, ele tem que fazer uma avaliação pelo menos anual. Pelo menos. Então, a avaliação do médico com uma anamnese, exame físico, exame complementar, que é a tríade que a gente fala, e o exame complementar é de acordo com o que o médico avaliar naquela conduta dele ali, naquela consulta. Pela anamnese. Pela anamnese e pelo exame físico. E isso é uma coisa que eu pensei agora. A gente falou aí de 1 ano a 10 anos. A pessoa, o atleta que faz o acompanhamento contigo ou com outro médico do esporte, o bacana também é que ele acaba tendo um histórico, que ele consegue ver... A evolução ou a involução. Sim, mas ele consegue ver, né? Consegue. E algo que visualmente ele não veria. Não veria. Então ele vai tendo avaliações periódicas que mostram que o condicionamento dele, físico, melhorou muito a saúde dele. Então ele começa a ter prova daquilo ali. É muito interessante. E aí você tem desde peso até pressão arterial, frequência cardíaca, método de cognição dele que melhorou, a visão, a audição, coisas que evoluíram para o bem, que não aconteceriam se ele não estivesse fazendo atividade física e muito menos sem acompanhamento médico. Um atleta amador, ele vai fazer um acompanhamento com o médico do esporte. Esse acompanhamento que você falou pelo menos uma vez ao ano, mas esse acompanhamento no início. Pô, vamos considerar aquele cara igual a gente estava falando aqui, brincando com o Peba. Sim. Aquele cara que vai pedalar para tomar uma cervejinha depois, aquele cara que não está preocupado com a alimentação muito adequada. O cara tá entrando ali na curtição. Esse cara, ele vai fazer a primeira consulta, onde provavelmente você vai pedir uma série de exames ali, o pessoal vai fazer exame de sangue, esse tipo de coisa, e aquilo dali vai te encaminhar para outras consultas. Na verdade, não é uma consulta só, né? Ele vai na primeira. É isso que eu queria saber. Ele vai na primeira, se for necessário os exames, ele vai trazer os exames, vai fazer uma avaliação clínica ali, que a gente faz medição de força, medição de peso, de massa corpórea, independente do exame, ele faz o exame, volta, a gente traça um plano para ele de exercício físico, e ele tem que estar ali focado naquilo, ele vai fazer atividade física e a gente vai dar um prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ele voltar, para depois a gente começar a espaçar esse tempo. Então é 6 meses, 1 ano, então, mas até ele chegar a 1 ano, ele já passou ali pelo aquele início, porque eu tenho a modificação rápida, e depois passa a ser uma modificação lenta. O que todo mundo quer é o rápido. Só que o rápido, ele nem sempre é tão rápido quanto pensa. Se nós três aqui, eu, você e Bernardo, o que é rápido? Escrever num papel escondido e botar aqui, o rápido de cada um vai depender do teu objetivo.
Mas você tem que passar ali para aquelas primeiras consultas para você estabelecer o teu planejamento e partir dali em diante. Aí sim, vai continuar fazendo aquele tratamento? Vamos, aquele acompanhamento, não é o tratamento. Falei errado, o acompanhamento, sim. Então daqui a 3 meses você vai voltar. Daqui a 6 meses você vai voltar. Daqui a 1 ano você vai voltar. Ah não, doutor, eu evolui muito rápido no que eu queria fazer. Então vamos traçar um plano para você aumentar aquilo ali para frente. Até porque acho que talvez a consulta do meio, segunda consulta, talvez ele seja quase mais importante do que a primeira, porque é onde você vai ter essa prática esportiva dele, com essa melhora ali, essa evolução e é onde gráfico. você vai conseguir fazer um comparativo. Eu te falo né, que são 6 consultas fundamentais que a gente faz. Então aquela primeira, aí a segunda que já está trazendo as avaliações que você fez na primeira, e o paciente já está fazendo atividade física. Ele não espera vir o resultado do que você pediu. Aí você já teve um tempo, já traça mais 1 mês ou 2 meses. Então, em 1 ano, você estabelece ali um plano para essas consultas chegarem no nível que o paciente está desejando. E aí é muito variado. A gente está falando do ciclismo. Tem um cara que quer pedalar, tem um que quer andar, que quer correr. Tem um que quer dançar, como eu te falei da minha velhinha lá. Minha velhinha gosta de dançar, o negócio dela é dançar. Mas ela pode dançar 1 hora, pode dançar 5 minutos. Quanto tempo ela pode fazer? Tem o pessoal do vôlei, do basquete, do tênis. Tem muita gente que joga tênis. Verdade, tênis é bastante. E aí o tênis, tem o indivíduo do tênis de dupla, que ele fica paradinho só com a raquete aqui assim, sem fazer nada em movimento. É um tipo. Ah, não, ele quer jogar simples e ele vai correr pra caramba. Então é outro tênis. É o pessoal que faz o mountain bike, que é diferente do ciclismo de estrada. Dentro do mountain bike mesmo tem 2 modalidades. Tem 2 modalidades. Então ele vai direcionando, ele vai jogar vôlei. Quanto tempo ele vai jogar vôlei? É vôlei de quadra ou vôlei de praia? É o indoor ou é o de praia? A moda é o beach tênis. Eu já falo, tem até o beach tênis agora. Jogar o beach tênis, o que você vai fazer? Então, é o tênis, mas aqui ele vai ficar paradinho só batendo na raquete? É um tipo. Aí para depois ele tomar cerveja e comer o churrasco? É a famosa individualidade, né? Que a gente falou. Além da pessoa, tem um esporte não que ela existe. Então você tem qual é o seu, o que você quer fazer? E aí o paciente ele tem que determinar qual esporte. Uma vez eu atendi um garoto, a gente falou de tênis, atendi um garoto que ele tinha 12 anos. Ele entrou no consultório, braço cruzado. Aí eu fui na porta, chamei, ele passou assim, eu estiquei a mão para cumprimentar ele, como eu faço sempre, ele passou reto. Aí a mãe, fala com o doutor, filho. Ele foi e sentou. A mãe sentou do lado. Aí eu perguntei para ele assim, ele fazia aqui e tal. Aí a mãe, porque ele está fazendo atividade física e aí eu quero que um acompanhamento do médico. Eu falei, tá bom. Hoje não, e aí qual atividade física? Aí eu falei, o que você está fazendo? Aí ele, tênis. E braço cruzado. Isso já é um indicativo de rejeição, quando o indivíduo está com o braço cruzado conversando com você. Tênis. Aí eu, que legal, tênis já joguei também. Mentira. Falei para poder conquistar o garoto, né? Já joguei também, aí a gente joga os games, o set e tal. E aí, tu gosta de jogar tênis? Ele, não. Eu falei, então por que você joga tênis? Porque ela quer. Apontou para a mãe queria que ele jogasse tênis. Eu fui descobrir que a mãe jogava tênis e queria que o filho jogasse tênis. O garoto não quer jogar tênis. Então você tem várias... Tem no Instagram, aparece aí na internet sempre, tem um vídeo muito legal, eu coloco isso em aula. Você tem uma equipe de futebol feminina americana chutando. Aí a garota chuta a bola e volta dando piruetas no ar até o final da fila para chegar a vez dela. Então o negócio dela não é o futebol, é a ginástica. É a história da Sérvia. Que o pessoal vai olhando a especificidade de cada um e vai colocando ali. Eu estou falando da Sérvia porque eu vivi lá essa uma semana e eu vi como é que funcionava. Mas vários países da Europa trabalham desse jeito. O americano trabalha desse jeito. É cultural. Acho que quando a gente não pega é certo, nas Olimpíadas... Nem errado. É cultural, entendeu? Quando a gente olha nas Olimpíadas, a gente consegue perceber muito bem qual país que se dedica muito a isso. Sim. A China, talvez, mas a China também é gigantesca, né, cara? Por que a Paralimpíada nossa ganha mais medalha do que a outra? Por conta disso também, porque a pessoa, quando ela está numa situação dessa... Ela tem uma deficiência que acaba afastando ou ela. Mental, ela começa a direcionar para aquele esporte, porque ela só pode fazer aquele ali, e ela aperfeiçoa. Aí você tem o futebol de cego, você tem o vôlei sentado, entre milhões. Você tem a natação, o rapaz da natação, coitado, que não tem braço nem perna. Não é coitado. Infelizmente ele nasceu daquele jeito e ele usou
aquilo ali para ele ter uma qualidade de vida. É a qualidade de vida dele. Apareceu ele essa semana na televisão E é falando da impressionante entrevista. como o nosso corpo Como é que ele se né, cara? adapta. Aí você vai botar ele o quê? Para fazer atletismo? Ele não consegue. Mas para natação ele dá o show. E teoricamente não era nem para conseguir, Não né, é. cara? Então é aquilo, é a especificidade que ele acabou tendo por uma necessidade da natureza. Ele criou uma Uma adaptação para aquilo e está ganhando. Então E você deu vai, certo. quantidade de medalhas na Paralimpíada em relação à quantidade de medalhas. Mas o volume podia ser um volume muito maior de atletas para aquela modalidade esportiva. Então falta um interesse nosso de buscar aquilo ali. Incentivar e quando criança, né, quem cara? aquilo ali. Aí o tênis que a gente falou. Apareceu o Gustavo Kirten, ganhou um monte de coisa. Quantos depois dele? Foi isso mesmo. 2. Não, mas na época, quando o Gustavo Kuerten Vai todo ganhou, mundo fazer aquilo ali. virou uma febre de tênis. Eu lembro de até do nada começou a aparecer quadra de tênis Quadra de tênis em pública, todo né? lugar. É. Agora é o Medina na onda. Ah, é verdade. Não vai pra Agora- praia. Aumentou o esporte. Aqui em Teresópolis não apareceu Não nenhum apareceu surfista ninguém. que ainda não. Aqui não apareceu surfista. É o vôlei de praia, que você tem vôlei de praia. Aqui tem vôlei de praia, não tem praia. É, tem muito. Entendeu? Beach tênis também o tem. beach tênis, então são situações que a necessidade faz aquilo ali. A ocasião faz, né? A gente brinca, fala, a ocasião faz o ladrão. É, A ocasião faz o literalmente, cara. atleta. Literalmente, porque você vê, vamos puxar a sardinha aqui pro lado do ciclismo, que é o que a gente pratica. Eu fui descobrir o ciclismo através do ciclismo de estrada, não foi nem do mountain bike, 2008, 2009 talvez. Olha aí, eu já tava velho ali, cara. E a bicicleta é uma brincadeira de criança. É brincadeira de criança. Como que pode ter um lapso temporal tão grande para uma coisa que eu descobri depois de velho, que eu adoro fazer? Ou seja, como é que você não descobriu isso quando você era criança? Bernardo, Entende? ele tentou o futebol, não deu certo, ele foi pro ciclismo. Ele mesmo falou. Rapaz, E a Você idade viu? dele, ele tá falando. Ele tá falando da idade, Não, então ele já Tá tentou. gravado no podcast. não, mas eu falo para todo mundo, eu tenho 25 anos, cara. Isso daí não é segredo. Não é segredo. Mas vou te falar que quando eu nasci, meu pai me vestiu de cabo a rabo de Vasco. Eu lembro de ir pra escolinha de futebol com aquele meião do Vasco, que na época era o Quixute. Tô Que denunciando chute. a idade aí. Tá 25 anos que chute. Nem sabe o que é que chute, Bernardo. Quixute não tinha ainda não, né? Não, já não tinha tinha, acabado, já tinha acabado. Com o Quixute, mas aqui, um zero à esquerda. Nunca Então. Aí, jogava bem isso que eu te basquete, falei. vôlei e futebol. Eu tenho futebol, não, handball. pacientes que começam a fazer atividade física depois de 60 anos. Porque até então nunca fizeram nada e começam a fazer. E você tem competição de master, que é divulgado, pouco divulgado. Né, no ciclismo é bem... Então você tem... Não, mas pouco divulgado da mídia. Na mídia sim. A mídia aparece onde que tem uma competição de master. Não, Aí você tem o grupo do ciclismo Na nossa que conhece bolha do aquilo ali. A ciclismo, bolha do ciclismo conhece. A bolha do atletismo conhece. Mas a imprensa não mostra isso, porque isso não aparece, não é cultural. aí a gente vê uns vídeos. Hoje em dia com a internet você consegue ter acesso a muita informação, né? Então você vê os vídeos da molecada, pequenininha, lá na Suíça, praticando mountain bike, fazendo uns treinos de equilíbrio, de tudo. Você fala assim, agora tá explicado por que que os caras... Então, Não é porque os caras são melhores ou eles têm um treinamento melhor, não é isso. É porque desde criança se peneira aquele cara ali tem o dom da parada e ele provavelmente no futuro ele vai ser. E no Brasil não, você acaba dando sorte, né? Dando Por exemplo, sorte. a gente tem no ciclismo o Avancini, Henrique Avancini, e né, o cara bicampeão mundial de maratona, de XCM, que é o mountain bike de longa distância, brasileiro. Aposentou agora, por opção dele, mas e aí? Mas cara? é assim. Aí você fala assim, aí ele aposentou. Aí você fala assim, não, mas vai vir gente atrás dele agora, a gente vai ter... Cara, tomara que tenhamos outros nomes, mas não apareceu, né? Tá bom, tem pouco tempo, né? A gente tem o Langalinski aí que tá vindo, tá... Mas, cara, você não vê, é difícil Não tem. agora. Poderia ter uns 5 ali competindo já, uns 10. Não tem, tinha um nome, entendeu? Então é o que acontece, vai todo mundo pro futebol no final das contas, né? Responderam a pergunta? Ô doutor, só para fechar a pergunta então, o que a pessoa deveria fazer é se consultar com um médico esportivo? Primeira coisa é essa, médico do esporte. E aí o Correto. médico vai encaminhar, e é normal, Sim, né? vai encaminhar. Tem algum... Responderam aí, Responderam, mas não foi no superchat. foi a Silvânia, né, que eu tô vendo aqui? Isso. Ó, ela respondeu aqui, contaminação, tá certo? Tá certo. Você conhece Silvânia Schermolt? Silvânia Schermonte. Conhece? Não? Silvânia.
Silvânia. Por acaso é minha secretária. Sua secretária? Então eu vou fazer o seguinte, ô Bernardo, já que é a secretária, eu vou aceitar. Tá vendo o podcast do chefe, né? Tá aí na tela. Tá ali na tela. Tá na tela. Eu vou aceitar a resposta sem o superchat e o Marco vai levar. É o doping, né? Na verdade é o doping. É o doping, né? A contaminação. Contaminação cruzada, que costuma falar, não é isso? Que é a maior desculpa do pessoal que se dopa, né? O pessoal fala, não, porque lá fizeram, a mesa estava contaminada quando fizeram a medicação. Essas histórias. Cara, mas eu vou te falar, eu fui lá nessa Farma Débora, né, que é nosso parceiro aqui, e ele me convidou, ele esteve aqui gravando comigo, o Humberto, ele falou, cara, Mineiro, vai lá e conhece os laboratórios. Aí eu fui, fiz uma visita lá, filmei, cara... Mas é outro nível, né? O pessoal trabalha sério, né? Porra, muito sério, cara. Sério. Muito sério. Tem todo um retrabalho, né? Eu esqueci o termo que eles usam, mas assim, refaz 2, 3 vezes. Tem que esterilizar tudo, tem que esterilizar toda a mesa depois que acaba para fazer a manipulação. Tem uma sala que aí tem uma outra sala com um vácuo para... Pô, não sair nada no ar daquilo dali. É isso aí. E ele mostrando aquilo e eu olhei e falei assim, rapaz... Em Teresópolis a gente tem uma estrutura dessa e eu não ia imaginar que tinha. Então, muito legal, cara. Mas então, Silvânia, Silvânia, o Marco vai levar já está até aqui na mesa, ó. Já vai levar daqui para você a creatina e você vai surpreender, que é realmente um produto muito bom. Bom, Marco, para a gente indo para os finalmente, deixa eu te fazer uma pergunta. Lesão. A gente não falou de lesão aqui. O médico do esporte, ele vai se preocupar tanto com a prevenção como a recuperação também da lesão? Também, sim. Isso aí a gente pode até, já me convidando, a gente pode até no futuro fazer um outro para a gente falar dessas lesões no esporte, que é bem interessante. Vamos. Mas ele faz o diagnóstico, faz a prevenção. Caso tenha lesão, ele faz o diagnóstico e ele traça o tratamento. Cara, lesão, a gente está falando basicamente de ortopedia, né? Não obrigatoriamente. Como que teria alguma lesão? Lesão ortopédica, a gente pensa no aparelho locomotor. Porque é a única coisa que vem na minha cabeça. Mas ele pode ter uma lesão cardíaca, ele pode ter uma lesão gastrointestinal, ele pode ter uma lesão respiratória, pode fazer vários tipos de lesões. É verdade. A gente pensa só no arcabouço, né? Mas é o membro superior, membro inferior, é o braço, a perna, o tornozelo, o joelho, o cotovelo. Mas tem vários. E uma lesão... Tem a lesão cerebral. É verdade. As concussões cerebrais, as pancadas, a gente tem que tratar, é lesão. No boxe, então, tem bastante, né? No futebol, ciclismo, se o indivíduo cai e bate com a cabeça no chão. Isso daí a gente tem bastante, cara, no ciclismo. É complicado, entendeu? A gente pensa só na parte ortopédica? Não, é no todo, é o geral. E a recuperação, assim, uma recuperação mal feita também A recuperação mal feita, o problema é querer acelerar a recuperação. Tem que se respeitar a fisiologia do indivíduo. O que é fisiologia? É o tempo que ele vai recuperar. Não adianta, isso tudo é bonito, é marketing. Não, vamos acelerar a recuperação do atleta. Não tem aceleração. Tem a condição de fazer aquilo melhorar da melhor forma possível para quando ele chegar no prazo pré-determinado, ele está apto a voltar para a sua atividade. Essa aceleração no máximo seria o seguinte: o melhor dos mundos é X tempo. Isso. Pode ser que outras pessoas não façam tão Por quê? intensivo. Cada pessoa é uma pessoa. Não, mas, cara, como é que eu... eu tenho uma lesão muscular. Essa lesão muscular é um estiramento grau 1. O pessoal classifica. Vai levar 10 a 15 dias para melhorar, independente da modalidade esportiva. Sim. Tá bom, pode ter gente que melhora com 10, pode ter gente que melhora com 15, pode ter gente que melhora com 20. Vou acelerar. Não tem acelerar, porque a fibra muscular, no caso, tem que recuperar. Eu tenho uma fratura, vou acelerar a calcificação daquela fratura. Não tem, o organismo tem o tempo para cicatrizar. Você tem que respeitar a fisiologia de cada um. Não adianta você inventar. Mas pergunta de leigo total aqui. Tá bom, a fibra muscular ela tem um tempo para ela se regenerar e restabelecer ali. Mas esse tempo que a pessoa fica nessa espera para isso acontecer, ela vai trabalhar em cima daquilo declinando, ela vai perdendo a capacidade performance, física. talvez. Então, uma pessoa normal que vai ficar totalmente parada para se recuperar daquilo, quando ela volta, ela tem que, além de ela se recuperou da lesão, ela também vai precisar de um tempo para ela recuperar a performance dela. Vou te dar uma informação que você vai se surpreender.
uma pessoa, um atleta de alta performance, se ele ficar 3 semanas em repouso absoluto, ele precisa de 2 meses para voltar ao condicionamento físico que ele tinha anteriormente. Sou eu que estou dizendo não, são os trabalhos científicos que provam isso. Então, não duvido disso. Não duvido. Então, se ele sofreu um trauma, ficou imobilizado 3 semanas, ele precisa de 2 meses para voltar ao condicionamento físico. Aí eu te dou um exemplo das pré-temporadas. O pessoal fica 1 mês de férias. Todo brasileiro, todo funcionário tem 1 mês de férias. O atleta fica 1 mês de férias. Se ele ficar 1 mês sem fazer atividade física, quando ele volta, ele precisa de um tempo grande para se adaptar. Então você vê o atleta futebol. Ficou de férias. Eles ficam fazendo atividade física. Por isso que eles jogam aqueles futebol de fim de semana, de amigo contra amigo, porque ele está fazendo atividade física. Ele vem para a pré-temporada. A pré-temporada não podia ser só 10 dias. Tinha que ser pelo menos 1 mês. Mas ela é 10 dias porque já começa o campeonato. A agenda está Aí o que acontece hoje? Muita gente bota o time reserva ou sub-20 para jogar, para poder aquele atleta pegar o condicionamento que ele perdeu naquele período de férias, para ele poder continuar. Tá, mas aí o que eu queria chegar é o seguinte. Esse tempo, por exemplo, que você falou, dele Da ficar lesão? da lesão. Tá bom, esse tempo da lesão não tem como acelerar. Mas você pode fazer tratamentos, Treinamentos. Para ele não perder muito daquilo isso, ali. porque aí esse tempo de recuperação depois, talvez a soma desses dois você consiga acelerar. Sim, e aí é o treinamento, como a gente fala em academia, é o cardio. Sim. Então ele não está com uma lesão no membro inferior, ele vai trabalhar membro superior, não é fazendo musculação, fazendo até aeróbico com o membro superior. Então você tem ciclo ergômetro de membro superior para condicionar a parte física dele, a cardíaca dele, para quando ele voltar, ele conseguir fazer uma musculação adequada para aquilo ali e voltar aí sim com um melhor condicionamento do que se ele ficasse parado aquele tempo todo da lesão. Foi igual quando eu coloquei a prótese nos primeiros dias ali, que realmente era muito cauteloso o que eu poderia fazer de fisioterapia. O Anderson, que foi meu fisioterapeuta, pedala com a gente, amigo nosso, a gente fez muito trabalho de membro superior para me manter ativo. Sim. Né? E sim. Não adiantou nada que eu engordei pra caramba. Não, mas aí que você pensa, se não tivesse feito, tava pior. Tava pior. Tava pior. Pô, vou te falar, ganhei uns quilinhos ali bonitos, mas cara. se não tivesse feito, tava pior. Ô Marcos, são 9h15 já da noite. Nossa, já foi bastante tempo. Tem alguma outra pergunta aí? Ou tá tudo tranquilo? Mineiro, tem um pessoal aqui que tá dando uma boa noite aí estão chamando de mestre. Né? Vamos ver quem participou do chat aí. Vai colocando na tela aí, só para as mensagens a gente ver. E vai falando aí também, ó. A gente tava conversando sobre a história do doutor. Como que ele chegou. Isso daí deve ser meus alunos. Fernando Berti. Essa aí foi quando a gente tava falando do Fluminense. Sim. Que eu vi essa mensagem. Isso, você levou seu filho no clube, que ele foi convidado. Isso. E você teve interesse. Aí ele falou, boa noite, mestre. Essa Tô lendo história lá. aí eu conheço. Tô lendo muito lá. boa. Isso é o pessoal que estamos juntos já há muito tempo, né? Pedro Baroni. Boa noite. Aí o pessoal começou a falar de onde é. Rapaz, tu pulou umas 500 mensagens aqui, né? Trícia Carnevale, boa noite. Anderson. O Anderson tá aí, ó. O Anderson que eu falei que fez a minha fisioterapia. Boa noite, galera. Bernardo é você, Bernardo. Anderson Carvalho. Aí o Pedro Barão. Aí tá no Pedro. Isso. Aí, Daniel, Aziz é fé. E foi? Ó, Wagner de São Paulo. Dailon Alves, grande mestre Aziz. É legal, é bacana. Silvana. A gente vai fazendo escola, né? Marcos É legal, Maia, né, boa cara? noite. Então, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá no Fluminense hoje e tá na faculdade? Não, de corrida, eu esqueci o nome da Maratona. maratona, né? Maratona do E a Rio. CBF você abandonou. CBF eu saí e trabalho no consultório. Aqui em Teresópolis eu tenho um consultório ali no New Fashion, fazendo propaganda quem tiver interesse. É para fazer. Medicina esportiva, atendo lá. Então a gente faz toda a avaliação para participação esportiva, como eu falei, seja para caminhar ali na reta, ou correr, ou fazer a mountain bike, estamos à disposição. Independentemente da idade atende também. lá, só New Fashion, sala 409, telefone Qual que é o número de telefone isso? 26419750. Tá colocando no chat? Sim, senhor. Boa.
Estamos à disposição lá, é só marcar, a gente faz o atendimento. Sem problema algum, direciona, conversa, trata, faz a prevenção, faz o tratamento, faz o prognóstico. Galera da bike aí pode procurar à tranquilo, vontade. não é só a galera do futebol, não, né? Que Da futebol, caminhada. nada. Né? Futebol é todo mundo, todo mundo. Resolveu fazer atividade física, vai pra academia, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer? O pessoal fala assim, vou pra academia, faz o que na academia? Só musculação? Só corre na esteira? Existe o alongamento? O que você faz ali? O que você pode trabalhar em cima daquilo ali? Maneiro. Condicionamento de cada um. Maneiro. Eu costumo terminar a live da seguinte forma. Eu gosto de deixar aberto o espaço para o convidado, para ele deixar uma mensagem. Que eu costumo dizer o seguinte, a gente tá, aqui é uma live, né? A gente está ao vivo e tal, mas como eu te expliquei, o vídeo ele fica no YouTube e pode ser visualizado aí, sabe-se lá por quanto tempo, por qual pessoa vai estar visualizando. Então, cara, já falando de tanta coisa maneira, acho que a gente pode deixar um recado, né? Qualquer tipo de... Vou deixar um recado com 2 palavras. Faça exercício. Isso aí. É bom para tudo. Para tudo. Você pode não conseguir fazer aquilo que você quer fazer, mas qualquer movimentação. Sobe a escada do prédio. Para que andar de elevador? Será que todo mundo sobe a escada de quem mora em prédio? Então, já é uma atividade física. Com certeza. Cada 1 degrau que você sobe corresponde a 3 passos no plano. É o mesmo esforço físico. Então, subiu 10 degraus, 30 passos. Pô, mas é pouco. Melhor do que não estar fazendo nada. Antigamente tinha aquela história do atleta de fim de semana, é arriscado ele não fazia nada. Ele fazendo já está sendo útil para a vida dele. Então, cara, faça exercício. Isso. Esse lance, essa ideia do cara que só treina no final de semana e que ele está mais apto a Isso gerar... era antigamente. Isso não existe, então. É melhor ele treinar no final de semana do que ele não fazer nada a semana inteira. O pessoal fala assim, faz atividade física, eu sempre pergunto, você faz atividade física? Faço. Todo dia. Aí eu falo assim, de domingo a domingo? Não, sábado e domingo eu não faço. Então tá bom, então faz de segunda a sexta. Não, eu só faço no fim de semana. Ou então ele fala assim, tô para fazer. Tô para entrar na academia. Já fiz. A inscrição. O exercício físico ele só vale por 24 horas. Se você fez há um ano atrás, eu fazia há um ano atrás. Não dá. Para de pedalar um ano. Não, se você parar de pedalar uma semana já dá diferença. Cara, muito. Ciclismo é... mas eu não consigo fazer todo dia por causa do meu trabalho. Tá bom, faz quando você pode, mas faz. E se você não pode fazer todo dia, se você trabalha em algum lugar que tem escada, sobe de escada. Então você vai estação do metrô, aeroporto, todo mundo na escada rolante. Tem uma escadinha do lado ali, né? Em São Paulo uma vez, e na Alemanha, começou na Alemanha, eles pintaram todos os degraus da escada igual uma tecla de piano e botaram o som. Um começou a pisar, as pessoas começaram a fazer o teste. Então ninguém sobe de escada. Então todo mundo pega o elevador, todo mundo pega a escada rolante. É assim. Então vamos de escada, vamos subir de escada. Isso já ajuda. Mas eu não consigo descer por causa do meu joelho. Mas sobe. Subir dá. É verdade. O descer às vezes tem a pancada, mas o subir dá para fazer. E é aquele lance também, né, Marco? Mas eu só posso treinar 20 minutos, eu só posso subir aquele lance de escada. Ótimo. Meu amigo, você já está na frente de quem não subiu aquele degrau. De quem não fez nada. Então, isso assim, vai fazer diferença. É provado também cientificamente que 87% da população brasileira acima de 60 anos não consegue fazer tudo que ela deveria fazer. Amarrar um sapato tem dificuldade. A autonomia nessa época da vida é fundamental. E o esporte 60 de hoje, como diz Pedro Bial, é o 40 de 20 anos atrás. Quando eu chegar perto dos 40, tá com 25, eu vou entender um pouco disso daí. Marco, é o seguinte, cara, eu acho que a nossa live, ela cumpriu o que eu queria mesmo, te agradecer muito pela tua presença, porque como a gente falou daquele lance aquela infelicidade com o jogador lá do Uruguai, e eu já estava para fazer esse tipo de conteúdo, porque eu acho muito importante, a gente fica sim suscetível. Eu tenho quase certeza que 90% dos meus amigos que pedalam, que treinam comigo, não fazem exames, assim como eu sou um péssimo exemplo, então eu tenho que mudar essa coisa também, mas eu queria
trazer essa conscientização para o pessoal, mostrar para a galera que a medicina, ela, Muito igual no bom. direito, ela não tem que ser só quando o problema aconteceu, ela Sim. pode servir como um Prevenção. caminho, uma prevenção e ela também te indica o caminho, né? Sim. Talvez ela vá até facilitar, encurtar, já que você tem ansiedade, né, de chegar num resultado rápido, talvez um acompanhamento Muito médico bom. vai antecipar um pouco esse resultado, né? Não vai fazer milagre, mas antecipar pode ser que aconteça. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é muito bom. Estou à disposição, pode me chamar mais vezes que eu venho. Fiz a propaganda do consultório aí. Bernardo já Deixa eu ver se ele anotou. botou no chat. Quem quiser acompanhar lá meu Instagram, tem o Instagram do Anatomia Raiz. Depois bota aí, Bernardo. Tem o Ele Anatomia botou- Raiz e tem o Angiologia do Esporte. E ainda tem a Medicina Esportiva da Unig, que é a pós-graduação. Tem 3 Instagram. Anatomia Raiz. Calma aí. Bota aí no chat, Bernardo. @Anatomia Raiz. Foi ou não? Foi. O outro é Angiologia do Esporte, que junta a parte vascular com a parte esportiva. E o terceiro? E o terceiro é Medicina Esportiva Unig, que é da pós-graduação de Medicina do Esporte, mas não tem só os médicos, todo mundo pode entrar e acompanhar lá com a gente. O Bernardo tem que tirar o QR Code aí. O QR Code parece que ficou no... Na tua tela ficou bom o QR Code aí quando joga na câmera do Marco? Ficou bom, sim. Então tá bom. Então, fechado. Ô Marco, obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. E só não te convidei antes porque eu estava esperando o estúdio ficar pronto para ter um ambiente Foi um bom prazer, para tá fantástico vocês estarem aqui. E a gente vem mais vezes. Beleza. Obrigado, Obrigadão. meu amigo. Fica com E Deus. galera, obrigado por terem acompanhado mais uma vez e boa noite. Vem na roda. Oh, and Belocky's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's in